E aí o Trump tem esse lado aí do pró-cripto, então assim, muita coisa boa tá vindo, né? Hoje vários bancos, ao invés de, quando você vai fazer uma operação de câmbio, ao invés de fazer com dólar real, já faz com USDC, que vai ser muito mais barato. E muito mais fácil, mais muito prático. mais fácil, mais prático de operar. Porque essa é a ideia do blockchain. A criptografia, ela te dá a garantia do funcionamento do blockchain e ela te dá a garantia de que não vai ter double spend, ou seja, não vai ter um gasto duplo, não vai ter como você fraudar, não vai ter como você mudar o que já está escrito naquele livro razão. Economia e investimento é confiança, não pode ser imprevisível. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente vai trazer aqui para vocês as novidades do mundo de blockchain. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Vamos falar Tamo aqui, junto. falar sobre algumas coisas o que está acontecendo no mercado. Vamos falar sobre o que é uma hardware wallet, certo, Baiano? Isso. Que as pessoas precisam conhecer. E tem uma surpresa aqui para vocês. Que nem você sabe ainda. Nem eu trouxe sei. e você não sabe ainda. É verdade. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Então, acompanha aqui. Eu só te falei que eu tenho um presente pra você. É verdade. Você tá aí doido, morrendo de vontade de saber, não verdade. sabe ainda. Então você Já vai... me perguntou 20 vezes o que é, eu não respondi. É verdade. Então a gente vai ter uma surpresa aqui, inclusive para vocês que são membros aqui e ouvintes do PPT Não Compila. E nós vamos falar sobre o mundo cripto. Vamos falar sobre moeda fundiciária, vamos falar sobre tarifaço do Trump, vamos falar sobre aplicações do blockchain fora das criptomoedas, né? Isso. Então a gente vai trazer um complemento, né, Baiano, daquilo que veio lá do episódio, que eu vou deixar o card aqui, de quem te explicou o que era o Web3. Isso. Né? E trazer um pouco mais de embasamento técnico e de outras funcionalidades, né? Vocês já viram que o Baiano que tá aqui, pra falar comigo, né? O cara já é da casa. Dá um oi pra galera aí, mano. Oi, galera. Muito bom estar aqui. Um prazer. Muito obrigado por me receber mais uma vez, Well. Um prazer enorme estar aqui. Sempre muito divertido. E sempre bom falar sobre a tecnologia que a gente vem construindo. E falar um pouco também das novidades do mercado aí, como você já comentou. Vamos que vamos. Show de bola, irmãozinho. Obrigado por estar aqui novamente com a gente, compartilhando aqui essa sua enciclopédia de blockchain. E para deixar o nosso papo ainda mais animado e divertido e com dúvidas sinceras... Cara, mas, aquela frase, sente numa mesa que você tem que ser o mais burro. Eu tô totalmente na minha mesa. Deixadíssimo. Meu Deus, cara. Esse meme, nem é um meme. Aqui eu me sinto honrado de aprender tanto com vocês. Agora ele deu assim, ó, dos humildes eu sou o maior. Exatamente. Eu sou tão egoísta que o meu maior egoísmo é querer ajudar, né? É isso, eu sou muito humilde, eu sou tão humilde que eu sou o mais humilde dos cara, humildes. mas realmente, com esse papo de tecnologia, eu amo, eu sou entusiasta, eu quero aprender muito e eu sempre saio daqui com alguma coisa que falo, caramba, que eu tento traduzir pro mundo. Fabinho Martinelli, vocês já viram? Obrigado. Outro irmãozinho aqui. Obrigado, Fabinho, por estar aqui novamente. Prazer enorme estar sempre aqui com a audiência, com grandes presenças aqui do... Show de bola. Então vamos lá, que o episódio está muito bom. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos aqui, vamos trazer novidades do mundo cripto. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não deu 5 estrelinhas lá no Spotify e você ainda não deixou um comentário aqui pra gente, você vai fazer isso agora para ajudar a nossa comunidade crescer e fazer esse vídeo chegar a mais gente. Né? E a surpresinha no final. Vai ter uma surpresinha no final. Tem um QR Code ali, não deixa. No final tem um QR Code aqui que o Fabinho pediu para deixar especialmente para vocês. Então, compartilhe esse episódio. Dá um like. A gente faz esse trabalho aqui de uma forma muito bacana para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, ajuda a nossa comunidade a crescer. E se você pode ajudar ainda mais o PPT Não Compila, você pode ser membro do PPT Não Compila. Do lado do botão de inscreva-se, tem um botão de seja membro. Você vai contribuir com um valor mensal aqui para a gente poder pagar toda essa estrutura, pagar a produção, etc. E continuar gerando muito conteúdo de qualidade para você. Se você não pode, você já ajuda demais, colocando esse episódio no Slack da firma, no WhatsApp, postando no LinkedIn e levando esse conteúdo gratuito para mais pessoas e deixando a gente com a comunidade cada vez mais engajada e uma comunidade cada vez maior. E se você for membro, vai ter uma surpresa para você. Continua aqui no episódio que você vai gostar. Vamos lá que o episódio está muito bom. Bora!
Meu amigo El Uh, trouxe um presente pra ti, cara. tá zoando. Pra ti e pros seus membros, eu acho. Opa! Seus membros fiéis, os membros, né? Sim. Agora você tem membros no programa, não tem? Exatamente. Quem apoia o PPT no Compila. Exato. Eu acho que eles vão gostar desse presente. Opa, o que temos Vamos hoje? lá, peraí, só um minutinho. Os caras cheios da surpresa. Pô, a primeira vez que eu ganhei um presente aqui no... Tcharam! Ah, tá zoando. Não, sem zoeira. Cara, que animal. Bonita a embalagem. Que é isso aí? É um perfume? Não. Tá bonita a embalagem. Mais uma chance, é Fabinho. chique. Mais uma, vai. Cara, um vape Não. colorido, uma embalagem chique, caprichada. Algum produto mais chique que da Essa Apple. é a Clever Safe. Clever Safe. Uma hardware wallet. E o que é uma hardware wallet, Fabinho? Explica pra gente. Explica aí, Baiano. Explica primeiro. Eu explico primeiro, tecnicamente você explica for dummies. Explica. É isso aí. Então vamos lá. O que é Ó, uma só- hardware wallet? Só fazendo um parênteses aqui, para quem tá ouvindo a gente no áudio, eu vou abrir, a gente vai mostrar aqui como o que é exatamente uma hardware wallet. Mas antes o Baiano e o Fabinho vão explicar para você que está nos ouvindo o que é de fato uma hardware wallet. Então, uma hardware wallet é uma wallet, assim como uma wallet, uma crypto wallet, uma hardware, né, crypto wallet. Ou seja, ela é a interface para você guardar suas criptos, né, que está no blockchain, suas mesmo, né, your keys, your crypto, ou seja, suas chaves, sua cripto. Porém, ela é offline, ela é totalmente offline, ou seja, suas chaves privadas nunca saem desse dispositivo aí que a gente vai mostrar aqui. Elas nunca saem daí. Né? Vai utilizar o seu device para poder fazer, né, para poder fazer a interface com ela, porque ela não tem display, você vai usar seu device como display, mas suas chaves nunca, jamais saem do dispositivo de hardware específico, com chip específico, certificado, com toda a certificação que é necessária de segurança para ser uma hardware wallet, né? Esse produto é certificado, né? E é seguro, comprovado, né? Comprovadamente seguro, né? Pelos auditores que provém essa certificação, né? De que realmente suas chaves privadas estão seguras quando você usa esse dispositivo, né? Eles não saem daí. Então aí você pode armazenar Bitcoin, Ethereum, Clever, né? KLV, né? De maneira segura. Isso é muito útil quando você tem uma determinada quantia, né, de valor e você não quer deixar isso nem em exchange, nem online no seu dispositivo, de alguma forma tem acesso. Então ele vai estar sempre no dispositivo, você precisa dele para poder transferir, né, ou manusear suas criptos. Basicamente é isso. E... Caraca, bonito. É bonito, né? O pessoal design caprichou, realmente. Porra. Para quem tá ouvindo a gente, parece realmente um dispositivo de abrir o carro. Ele é do tamanho de um smartwatch, mais ou menos. É isso né? aí. Tem aqui o logo da Clever, bonitão, toda preta, um design realmente muito bonito. E aí vem aqui com um cabo USB-C. A sua chave, isso é importante. Suas chaves nunca saem desse chaveirinho aí. Nunca saem daí. Mostra pro pessoal na câmera, porque você não mostrou. Mostra, tira, desconecta, mostra a embalagem. Esse USB-C, ele serve tanto para celular quanto para laptop, etc. Então eu posso usar ela para fazer uma transação pelo celular também. Na verdade, esse USB-C, ele só vai comunicar com ela para você fazer, por exemplo, update de firmware, esse tipo de coisa. Ah, tá. Quando ela utiliza, na verdade, Bluetooth top para se demais. comunicar com display, para ser o display. Né? Assim, você vai usar a Clever Wallet como displayer dela, mas só como display. Só para você ver seu saldo, poder configurar o envio. E aí ela se comunica com a Clever Wallet para pegar as chaves que estão aqui e eu transaciono pela Clever Wallet. Não pegar as chaves, as chaves nunca saem daí. Mas só para validar o acesso, digamos assim. Só para você ter o display. Ele vai servir como display. Entendi. Como front-end, vamos dizer, você vê o seu saldo. Aí eu quero enviar um Bitcoin, que é muita coisa. Eu quero enviar um Bitcoin pro El. Aí eu tenho lá, vamos supor, tenho alguns Bitcoins. Por favor, faça isso. Já foi a fase que a gente mandava Bitcoins inteiro. Se quiser mandar um Bitcoin, eu aceito. Vou mandar 1000 sats. Mas aí você não vai, né, uma Clever Safe, você vai ter alguns Bitcoins. Então você vai guardar aí. Que bacana. Obrigado por trazer aqui pra gente. Quer saber, Baiano? Vamos fazer um trabalho aqui com os nossos ouvintes. Será que alguém quer? Vamos sortear
essa Clever Wallet para quem for membro do nosso canal daqui a 60 dias. Boa. Então, se você ainda não é membro do PPT no Compila, você pode ganhar essa Clever Wallet sendo membro e contribuindo com o nosso canal. Então, se você gosta de cripto, gosta de tecnologia, quer saber como funciona essa tecnologia blockchain, você pode ganhar essa Clever Wallet. Bonita demais, cara. Maravilhosa. Vai estar aberta, porque a gente já abriu aqui, né? Mas prometo que Não vai usar? Ou vai rechear? não tá usada. Não né? vai vir recheadinha? Infelizmente, ela não vai com alguns bitcoins, Não tá? tem 15 bitcoins marcados ali, que nem a gente via nas propagandas? Mas você vai concorrer aqui a esse presente aqui da Clever. É importante também dizer que esse produto, você falou de tecnologia 100% brasileira, né, da Orgulho, foi feito em conjunto com uma parceria de produção científica que nós temos com a Unifor, né, obrigado aí aos professores da Unifor, aos mestres e doutores, né, pode ver aí em algum lugar da embalagem dela que vem aí, Made in Fortaleza. Made in Fortaleza. Isso é uma Fortaleza Fortaleza, mesmo, né? Ceará. Fabricado e distribuído por Clever Electronic, Fortaleza, Ceará. Parabéns mesmo por todo o pessoal da Clever. Vocês com... Então, tecnologia nacional. Tecnologia nacional. Só o chip, mesmo os chips, né, que realmente vieram da China. E esse a gente não fabricou aqui. Mas o resto, design, todo o projeto de hardware, né, foi todo feito, conduzido pelo professor Marcelo, né, e todo o professor Sobreira, e todo mundo que participou, né, dessa produção científica, né, 100% nacional. Incrível. Quer ganhar essa Clever Safe? Se inscreva no PPT no Compila, se você ainda não for inscrito. Se você quer contribuir com o podcast, quer trazer mais, ajudar a nossa comunidade a crescer, seja membro e daqui a 60 dias nós vamos sortear essa Clever Safe para você que é membro do PPT no Compila. Então, vai lá, se inscreva, seja membro, você vai contribuir aqui com um valorzinho muito menor do que o valor dessa Clever Safe, garanto para você, e você vai concorrer aqui a essa Clever Safe. E quem não for sortear também pode adquirir também, né? Sim. Essa Clever Safe, né, Baiano? Como que faz? No momento, eu acho que acaba, inclusive, você vai se tornar exclusividade, porque eu acho que no momento, salvo engano, estamos sem estoque. Out of stock. Sold out. Vendeu tudo. Sold out. Então, ó. O que tinha para vender, vendeu. A melhor forma é você ser membro e leiloar, concorrer aqui. Vamos deixar aqui exclusividade para os nossos membros. Nem eu tenho uma Clever Safe, vai ser para vocês, tá bom? Muito bom. Obrigado pelo presente, cara. Nada, que isso. De coração, você mais que merece, você e os seus ouvintes. E todos aqueles que contribuem, principalmente os membros que contribuem com o presente para a nossa comunidade. Isso aí. Muito bom, obrigado, cara. Mas hoje a nossa pauta é sobre blockchain fora da cripto, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou dar uma sugestão. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades do mercado cripto, que às vezes quem é do mercado, quem tem um pouquinho seus sites ali, fica interessado, né? Verdade. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Vamos falar o quê? Do tarifaço? Isso, tarifaço. Boa ideia. Vamos falar do tarifaço e dos impactos? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu lembro que no final do ano passado, meados ali do ano passado, a gente fez um episódio que a gente falou um pouco sobre a visão de como seria a cripto nos próximos anos, o que esperar em 25, etc. E a gente até falou um pouco sobre essa mudança de visão do próprio Estados Unidos sobre o mercado cripto. Tinha uma expectativa de regulação do Donald Trump sobre cripto, sobre criar uma reserva, né, também. E que até quando o Trump ganhou, deu uma explodida no Bitcoin. E aí, de repente, tipo, jogaram água na fogueira, tarifaço. O que aconteceu, Baiano? Bom, não é bem assim também, né? Não é que jogou água na fogueira, não é que o Trump tá jogando contra. O Trump tá fazendo o jogo dele, né? É o jogo dele. Ele foi assim no primeiro mandato também, ele, né? Talvez não tão maluco, mas foi. Ele teve também essa mesma pegada, mas assim, importante falar que não é bem uma água na fogueira.
né? Mas é como o mercado se comporta em relação a alguns movimentos que acontecem. Então, vamos como diria meu grande amigo Marlon, vamos pro partes. Né? Então, vamos lá. Eleição de Trump, a gente comentou isso. Ele é pró-cripto. Então, lógico que ele faz bem para o mercado cripto. Tá junto com o Elon Musk. E ele faz bem também, Fábio, no sentido assim, ele está propondo, né, e aí vamos pro partes, né? Então, ele propondo uma reserva de Bitcoin, né, para que o governo, né, e os estados tenham uma reserva em Bitcoin. Por que isso? Para diminuir a dívida pública, né? Porque uma vez que você tem, né, um ativo que é escasso e que tende a se valorizar ao longo do tempo, e você tem ele como reserva dentro do seu tesouro ali, né, você tende a amortizar a dívida que você tem. Que existe uma dívida pública gigantesca de todos os países, de todos os Se a estados. tua reserva tudo que é rende público. mais do que o que você paga de juros, a sua dívida diminui. Diminui. É basicamente esse cálculozinho Uhum. básico, e sempre foi a ideia dele, e isso está saindo. Agora, Mas foi meio frustrado essa notícia que perfeito, aconteceu, né? é o que eu ia comentar. Agora, um tanto frustrado, porque imaginava-se que, quando ele falou, porque ele não entrou em detalhes, ele falou, não, vou fazer uma reserva Bitcoin, make America great again, tal. E todo mundo, Vai estourar. Vai estourar. A demanda vai voar lá em eles cima. vão comprar Bitcoin. Aí quando saiu, não. É assim, tudo que é Bitcoin que foi... que ele foi... eu queria achar um termo certo, né? Foi pego em esquemas fraudulentos, Sim. em esquemas, em crimes, foi usado em crimes. Confiscado. Foi confiscado, obrigado. Tava fugindo aqui, o confiscado, obrigado. Todo Bitcoin que foi confiscado, Ele né? foi roubado de novo. Porque foi todo esse Bitcoin que foi confiscado e que o governo recuperou, ele vai para a reserva. Então, tá. ao invés de a ideia de ele comprar e tal, Aí não gerou demanda. não é isso. Ele vai só, pelo menos assim, ele não vai vender. Ele fez um pump and dump. Ele comprou na baixa, falou que ia regularizar, subiu e vendeu. Acabou, igual o Elon Musk fez com a Doge. Comprou a centavos, bombou pra caramba, subiu, ele vendeu, comprou o Twitter. Tá Não, ali, mas velho. ele não vendeu. Manipulação. Não vendeu. Vai saber, Não manipulação. sabemos, Esses caras manipulam o mercado Não, pra mas- caramba. Pra mim, o Elon Musk comprou o Twitter com a Doge. Mas Eu já ele não falei vende- isso aqui. Mas não tem prova. Ninguém É, não mas, tem como saber cara- se ele vendeu, assim como até então ele não vendeu Bitcoin. Ele não vendeu, mas o tio dele vendeu. Na Na Web3 não dá pra você saber. Então. Dá. O cara de porque El é bem Salvador deve ter transparente, ficado né? bom, né? Deve ter se dado bem, né? Que é Não. bem transparente, né? Tem esse lado que às vezes o pessoal do bloco que não entende, né? Mas Tem umas baleias movimentando ali, mas os caras compram de pouquinho. dentro do mundo cripto ali, assim, você não sabe quem é aquele address, né? Sim, mas você Aquele- consegue saber a movimentação que tem naquele address. Ele é Exato. aberto. É transparente. Mas o isso. problema é saber de quem era. De quem é o dono. Mas uma vez que você sabe quem é o dono, acabou. Mas se o Acabou, Trump e criou tá tudo uma carteira escondida na VPN na casa dele... não tem negócio de VPN dele, assim, é uma wallet, ninguém É. sabe quem é o dono, não tem, né, uma associação. Claro, dono, né? Até claro, que alguém descubra, é. que descubra, né? Mas esses ativos confiscados, sim, se tem um Uhum. trace de que Sim, foi confiscado, que foi para uma tal wallet que pertence ao Sim. governo, e esses não foram vendidos. Então, Né? Então, assim, e não foram vendidos mesmo. Uhum. Então, estão lá. historicamente falando, teve 2 pontos importantes pra caramba no mundo cripto, que foi exatamente quando pegaram o Ross Ulbricht, que foi o cara que fundou o Silk Road, e o cara tava preso até agora, porque pegaram todos os bitcoins dele e leiloaram os bitcoins do cara. Então, nesse momento que o governo americano apreendeu esse Uhum. ativo e leiloou, praticamente assim, ele validou aquilo como algo, ele tipo, De certificou valor. que aquilo tem valor, Sim. porque senão o governo não ia ter vendido. Uhum. Tanto que o Draper comprou milhões que é um baita do investidor de lá, de bitcoins naquela época, entendeu? Ah, por esse- que bota pra leilão e não vende a mercado? Então, mas assim, É isso que não me mas faz foi- muito sentido. mas foi um tipo. ponto importante nesse momento da cripto, porque o cara que fundou o Silk Road, que era praticamente o Mercado Livre, que a galera Mercado vendia... Livre. Mercado Livre, que a galera vendia de tudo lá dentro, documento Uhum. falso, drogas, e, enfim, tudo que era ilegal, vamos dizer assim. Legal e ilegal. Pegaram esse Tinha cara, Uhum. venderam. E agora, quando o Trump entrou, esse cara ficou preso por muito tempo. Ele foi um dos fundadores
do grupo Students for Liberty. Ele foi um dos fundadores daquele grupo, cara. A mãe dele ficou por anos brigando para poder soltar o cara. Quando o Trump entrou, tipo, deu perdão para ele. Foi o primeiro perdão do Trump. Foi o primeiro Foi o perdão dele. do Trump. Peraí. Não pensei no negócio. Volta um pedacinho. Volta. Faz a piada de novo com a LX. Que eu tô negociando patrocínio com o Mercado Livre. Volta, faz com a LX. Volta. Vai, começa. Na edição. Na edição ela dá um jeito, Ó, mas aí você tem que fazer tá. de novo, entendeu? Na edição Então, vamos embora. Então, praticamente, prenderam esse cara que ele tinha praticamente, assim, um OLX. Vamos dizer que Livre, era... 100% livre. Era um mercado que a pessoa podia comprar e vender de tudo ali, um classificadão, né? Praticamente regular, que as pessoas vendiam drogas, vendiam armas, encomendavam documento falso, algumas coisas assim. E esse cara foi preso por conta disso. Montaram um puta do esquema. É legal, se você procurar o documentário que fala do Bitcoin, sempre conta a história do Ross Ulbricht. E aí pegaram esse cara por conta de um e-mail que ele tinha feito. E os Bitcoins que foram recuperados ou confiscados, né? Eles praticamente leiloaram esses Bitcoins. Praticamente validando aquilo como um ativo, tipo, Sim. se leiloaram, quer dizer que o governo aprovou aquilo. Não ia leiloar algo que fosse o que é estranho, ilegal. o estranho é eles não terem vendido a mercado e terem leiloado. Porque acho que na época nem existia ainda muita exchange, essas coisas. Tudo era um negócio tão incipiente, né, Well? Porque é a mesma coisa, você tipo, confisca as ações. Acho que já tinha exchange, mas enfim, é um modus operandi do governo também. Vai para leilão, né? Não sei, não entendi. Aí faz Mas mais sentido, longe de mim querer concordar com o Trump, mas faz mais sentido, de fato, manter como uma reserva de mercado. Então, assim, eles criaram essa reserva, né? Faz mais sentido. Ao invés de esses tipos de ativos confiscados, agora, Bitcoin confiscado, ao invés de eles venderem, né, leilão e tal, eles vão manter como dentro da reserva. Então foi um pouco frustrante nesse sentido, porque quando ele anunciou, acreditava-se que o governo ia começar a comprar. Ia gerar demanda e a demanda ia ser absurda, né? Isso, só que quando saiu, pelo menos essa também, deixa claro, é a primeira proposta, pode ser que venham emendas, né, mas essa primeira proposta é de pelo menos não vender o que está confiscado. O que está confiscado vai para a reserva. É isso. E foi um tanto frustrante, como você falou. E um ponto importante do Trump também, que ele fez o perdão para o Ross Ulbricht. Ele foi um dos fundadores, praticamente, um dos membros do grupo fundador do Students for Liberty. É um grupo bem legal, que eu acompanho, que fala muito sobre cripto também. E ele estava preso, pessoal, a mãe dele lutando, porque a pena dele foi absurda perto do crime, porque no fundo, ele em si, ele não fez nada de errado. Ele só criou um marketplace, só criou um OLX da vida dele ali. E as pessoas que faziam as transações, né? Enfim, não sou profundo para poder pôr a mão no fogo para ninguém, mas a pena dele foi muito superior a qualquer um. Acho que queriam deixar ele de exemplo e o Trump entrou e deu perdão de presidencial para esse menino. Praticamente era um menino. E acho que o problema foi exagerado, né? Foi exagerado, sim. Então, não que o cara não tem um problema em você criar um marketplace que você vende alguma coisa tem. falso. O crime ele fez. Não, documento falso era o mínimo, tá? Exato. A penalidade pode ter tido, mas foi, tipo, exagerado perante das coisas. O Trump entrou e acabou dando perdão presidencial para ele, porque... Bom, e aí é o problema. Enfim, não é o foco da nossa discussão, né? Mas a notícia só que surgiu que volta para o princípio da cripto. Sim, o problema são os extremos, né? A pena exagerada e o perdão, né? Pô, os dois pontos estão errados. Pagou, tudo bem, aprendeu. Vai que nem o Kevin Mitnick, que pegaram ele e colocaram para trabalhar. Pô, isso é muito bom, cara. Vem trabalhar com a gente. Sim, sabe? Exato. Que eu achei bem legal isso aí. Mas voltando aí às novidades do mercado, então... E aí o Trump... tem esse lado aí do pró-cripto, então assim, muita coisa boa tá vindo, né? Então assim, ele tirou o cara lá tá no processo, né, de o afastamento do cara, não, acho que já foi, né? Não, tô me falhando um pouco a memória aqui, mas o cara que era anti-cripto da SEC, né, que é equivalente à CVM. Sim, não, sim. CVM, que lá tem equivalente da CVM, que é CT, alguma coisa assim. Ixi, me falhou a memória. Qualquer coisa a edição corta aí, mas... Não, mas é que lá são dois órgãos e que aqui a CFM tem o papel dos dois. Dos dois, né? Lá a questão nos Estados Unidos lá são dois órgãos, que é a SEC... E aqui a CFM faz o papel dos dois. Aqui tem a CVM só, e aí e lá são dois órgãos. E tem esse outro, que eu não lembro agora a sigla exatamente, e tem a SEC. Então é uma bola dividida ali. E
o pessoal desse outro órgão sempre foi favorável a cripto, sempre pró-cripto, e com o Trump o que acontece? Assim como no Brasil, as cabeças desses órgãos São por indicação, indicadas são pelo Poder indicações Executivo, né? pelo Poder Executivo, e agora são pessoas pró-cripto. Então acaba aquela perseguição que tinha processo da SEC contra o XRP, contra a Solana, acabou tudo. Então tem coisas boas, sim, né, pelo amor de Deus, não tô aqui para defender político, até eu só porque tô explicando. Até porque tá difícil defender política ultimamente. Não é isso, mas assim, é só explicando os fatos de fato, né, porque muita gente, mas ele disse que era a favor, mas tá jogando contra. Não é. Ele tá ajudando, sim, o mercado, porque ele não tá sendo favorável à ideia de ter um dólar digital do governo emitido pelo Central Bank, mas sim uma stablecoin mesmo, né? Ou seja, ao invés de ser uma stablecoin do governo, é uma stablecoin do mercado, né? E entra aí a Circle, né? Que inclusive parceira nossa na Clever. É bom fazer uma propaganda. Mas tem o USDC, né? Que assim tem algumas stablecoins lastreadas em dólar, né? não, tem o USDC. O de SDT fato. também, né? Não, o USDT eu vou explicar exatamente agora diferente. O USDC, você tem para cada dólar emitido na rede, ou seja, para cada dólar emitido digitalmente, você tem $1 depositado em algum banco, e aí você tem vários bancos que participam desse consórcio, que são auditados, tudo bonitinho, seguem a lei, todo mundo bonitinho, todo mundo dentro da lei, que essa auditoria garante que para cada dólar emitido num blockchain, eu tenho $1 depositado em banco, e parte desses dólares depositados em banco, eu tenho parte deles aplicado no Tesouro Nacional americano. Tem isso também. Tem isso também. Então, eu tenho uma garantia de fato de que o USDC ele tem um valor equivalente a $1 realmente, né? Inclusive, a gente tem um banco brasileiro que, enfim, tá uma discussão se ele é brasileiro ou não, mas é brasileiro, que emite o USDC, né? Que é o Nubank. O Nubank faz parte desse consórcio, que também emite o USDC. Né? Eles, no ano passado, eles começaram a participar desse consórcio. Eu fui no evento, inclusive, que inaugurou isso. Né? Fomos convidados, porque a gente é parceiro também da Circle. E foi justamente um evento que a Circle fez aqui em São Paulo. Né? E convidou muita gente do mundo cripto para ir nesse evento, e a grande pauta do evento foi essa. Né? E legal, porque assim, é a cripto entrando no mundo real. Né? Então, exato. assim, hoje vários bancos, ao invés de, quando você vai fazer uma operação de câmbio, ao invés de fazer com dólar real, já faz com USDC, que vai ser muito mais barato. E muito mais fácil, mais fácil, mais prático de operar. Porque essa é a ideia do blockchain. Né? Eu ia pegar um gancho aqui, mas ainda falando dentro das novidades do mercado, aí vem o tarifaço. Mas aí fala agora da diferença do SDT. Desculpa, obrigado. E aí o SDT... eu queria dar um ponto aqui, fazer uma interrupção, só porque, cara, será que é real? Será que esse dinheiro tá lá mesmo, 1 a 1? Tá. É auditado. É auditado. Então, mas o dinheiro e tem uns... eu confio muito mais na blockchain, no que eu posso entrar lá e ver que não é que, apesar de ser virtual, tem como verificar, do que um número na planilha do governo, do banco, como aconteceu na crise, que quebraram e tudo mais. Sabe o que ferrou a nossa vida, cara? A minha vida, a vida de todo mundo? O pica-pau. O pica-pau? O pica-pau. Por quê? Porque tinha um desenho do pica-pau. Quem é mais 40 vai saber. Você deve saber, deve lembrar que você era bem criancinha. Que ele tinha o Fort Knox, que era um cofre cheio de ouro dos Estados Unidos, que, tipo assim, ali era o tesouro do governo, tinha um prédio no desenho do pica-pau. Então a gente cresce imaginando que existe realmente um lugar com todo o ouro do governo, do mundo, armazenado em reservas, e isso não existe há muito tempo, né? Não, existe o ouro. Mas não desse jeito que a gente imagina, tipo assim, tem um lugar super protegido, que todo o dinheiro tá lá. Isso não existe mais. Mas não desse formato que a gente vê no desenho do pica-pau. Vamos lá, mas assim, o que existe hoje, na verdade, que eu acho que é a questão... Não é mais um por um, né? Tipo, não, o que você está falando da questão é do... E na blockchain você vai explicar um pouquinho mais, mas a gente tem como verificar. É que você está indo na parte assim, de economia, que não é muito minha praia, mas assim, um pouco que eu entendo Você explicar a blockchain, porque eu acho que a blockchain exatamente corta essa insegurança que a gente tem de eu confiar no que o governo, o banco está falando. Perfeito. Né? Isso sim, mas tem um ponto que é mais complicado. Então assim. vamos lá, que eu preciso aprender. Não, mas está certo. Desculpa. Assim, o blockchain, ele substitui a necessidade de você confiar num governo que seja,
Uhum. a você confiar num código. Então, assim, o Sim. código, Isso, a um matemática, algoritmo a aberto. criptografia, ela é a prova de falha, porque é matemática. Eu entro lá e confiro. E você entra lá e confere. Assim, o que tá lá é o que existe, não tem como. É diferente do banco que pode chegar num dia, no outro dia meu saldo ter subido. Não tem como burlar, exatamente. É impossível, porque é matemática ali. A criptografia, ela te dá a garantia do funcionamento do blockchain e ela te dá a garantia de que não vai ter double spend, ou seja, não vai ter um gasto duplo, não vai ter como você fraudar, não vai ter como você mudar o que já está escrito naquele livro razão. Uma vez que aquele livro razão começou do ponto zero até hoje, é impossível, é imutável. Você não consegue voltar atrás através da matemática, através da criptografia. A criptografia te dá essa garantia. Então, é como a ideia do Satoshi, né? Que foi a primeira implantação de blockchain, o Bitcoin. Eu tenho certeza que o meu dinheiro tá lá, tá lá. Você Diferente substitui. do banco, se eu for todo mundo agora correr num banco pra sacar o dinheiro, não vai ter dinheiro Então, pra Sim, todo mas- mundo. mas aí é uma outra Isso questão. é um outro problema econômico. Não, mas Sim, aí, mas é- ali no Bitcoin eu sei que se eu pus ali, vai estar lá. Sim. Não, porque se você for Não, no levar isso blockchain, eu falo. Não, tá Não. no blockchain, mas se você for pegar tudo que tem também no Bitcoin e levar pra Fiat, Não, leva Não, pra mas aí é, Fiat. mas é o que aí, ele falou. aí cai no Tô falando- problema Não, eu tô econômico. falando de Bitcoin. Se eu quiser sacar o meu Bitcoin, eu tenho Tem certeza lá. que ele tá Sim, lá. sim. Diferente de um banco que eu acho que eu tenho dinheiro, eu vou lá sacar, ele não tá. Não, mas você isso- percebe perfeito. mas percebe que é uma outra camada de abstração? Porque quando você comprou essa cripto, ela teve origem em crédito que talvez não existia Ah, também. mas você não comprou, você É uma questão recebeu, de você fez o representação, trabalho, mas, exatamente. mas é muito mais confiável. Não, mas o que o Fabiano tá falando é assim, se a gente pensar, é porque hoje foi dado um valor em fiat para o Bitcoin. Isso. Mas se você pensar que é um princípio maximalista, que eu tuitei até um dia atrás ou dois sobre isso, meu Twitter exatamente fala sobre isso, tipo, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Sim. Assim, eu botei lá, Se um você- KLV é igual a é. um KLV. Tipo Quer assim, dizer, o Bitcoin tá subindo ou é o real e o dólar que estão caindo? exato. Porque Não é? assim, um Bitcoin é um Bitcoin. Então, assim, isso que o Fábio falou é a Uhum. mais pura verdade, clara e cristalina, de fato. Se você tivesse um mundo perfeito onde você tivesse como moeda base o Bitcoin, você não teria esse problema de... Nunca teria esse Isso, problema. nunca Vamos teria lá. esse problema. O Bitcoin veio como uma forma de protesto, realmente, contra o sistema financeiro. Porque o sistema financeiro. crise de Mas é 2008, que o Fábio tá trazendo subprime, vários. né? ele se empolga e ele tá trazendo várias. Estamos abrindo várias threads aqui, vamos ter que várias voltar threads, fechando aqui. ó. Várias threads. Aí que surgem as Sim. dúvidas, gente. Ele falou Precisa esclarecer. ele falou da questão do depósito compulsório, né? Que é a questão do o banco só precisa ter Reserva fracionária. reserva compulsória, reserva fracionária, que é a questão do banco só precisar ter uma parte de Sim. valor real do que ele tem de fato depositado Uhum. por todo mundo. Então, isso é um fato. Se todo mundo correr para o banco não vai ter dinheiro para pagar Banco é todo uma mundo. pirâmide? E por aí vai. Mas assim, a questão do governo, aí você falou do governo, o ouro, não, o governo tem reserva de ouro, todo governo tem. Existe uma questão do governo que é a dívida pública mundial, que é gigantesca. Sim. E o governo, e com todos os governos, ficam imprimindo dinheiro, gera a inflação. Assim, eu não vou entrar no detalhe, senão a gente vai levar o podcast inteiro para explicar isso. O Mas, assim, imprimir dinheiro não é que eu tô fazendo papel, né? Mas eu tô criando dívida, contraindo dívidas. imprimindo dinheiro para pagar dívida. Mas não imprimir que, tipo, tá saindo a nota, mas eu tô Não, tá imprimindo mesmo. anotando na planilha tá lá. imprimindo. Aquela maquininha que tá o Biden assim. Não, mas tá porque- imprimindo mesmo. Cadê o memezinho? o Põe o meme governo lá. imprime. A melhor forma para entender isso, que me ajudou a compreender quando eu comecei a me interessar por esse assunto, é a dívida e a produção de um país tem um valor, Sim. que é X. É isso aí. Se você tem esse X vale 100 moedas, beleza, ela vale 100 moedas. Se você imprimir mais moedas, você não gera mais valor. Você não criou mais milho Você- porque você imprimiu 200... Exato. 200 dinheiros. O mesmo milho, agora, o mesmo valor, em vez de valer uma moeda, vale duas. Não, vale meia. Não, ao contrário. Você Vale precisa de duas, mais o milho moeda. vale duas, Você precisa de mais moeda, porque tem mais dinheiro Tem mais disponível. dinheiro. Isso. Sim. Pra Então- equilibrar, pra ficar 100%. Isso. Não é que o produto Não vai aumentou gerar. de preço. Você não A gera, sua você não moeda. gera riqueza imprimindo dinheiro. Tem um negócio que Você- fala que você não... Vai acabar com a burrice imprimindo diploma. Isso. Isso. Da mesma forma que você não cria riqueza imprimindo Imprimindo dinheiro. Então, assim, Tá vendo? não o El foi perfeito. Não é que o milho subiu de preço, ou o café. Vamos usar o café é perfeito Isso. que está subindo. Não é que o café subiu de preço. É que o dinheiro que você tem, você tem 10 dinheiro e com Cada 10 vez compra dinheiro menos coisa. eu compro 200 gramas de café. Um exemplo só. Não é porque as coisas subiram, mas é porque o dinheiro Aí, vale menos. aí eu imprimi mais dinheiro, eu aumentei a dívida pública, ou seja, agora eu como governo tenho uma dívida maior do que eu tinha antes.
Então, o valor que eu tenho de reserva, o ouro, o Fort Knox, que existe de fato do pica-pau lá, existe. Só que esse valor que eu tenho guardado, Ele é representado por mais dinheiro. ele é representado por mais dinheiro. Tá. Então, esse mais dinheiro Faz perdeu com o que cada valor. um vale É. menos, compra menos milho. Então, agora eu preciso de mais dinheiro, eu tenho mais dinheiro que tem o mesmo valor do Fort Knox, porque o meu Fort Knox não aumentou. Isso. Mas o dinheiro, Se sim, se eu pegar tenho uma mais pizza dinheiro. E dividir em mais pedaços, não vou alimentar mais Então, pessoas. Então, Isso. olha só, como eu tenho mais dinheiro, agora eu preciso de mais dinheiro para aquelas mesmas 200 gramas de café. Isso. Então, não é que o café subiu. O valor O valor do dinheiro que diminuiu. o valor do café é o mesmo, só que ele é representado agora por mais dinheiro. Exato. E aí é uma dúvida, né? A inflação não é que o preço aumentou, é o dinheiro que perdeu valor, né? Mas é exatamente isso. Mas É por isso tipo, que eu as falei que coisas você abriu subiram. várias threads pra Sim, isso. agora volta a parte Saiu lá do trampo, o Fabinho se vai isso. Ele pra foi Não, mas ó, embora. pra gente fechar essa thread, Contrabalancear, Baiano, porque você faz muito técnico, cara. Pra- que eu tenho que pra gente traduzir. fechar essa thread, o Baiano explicar do SDT. E da blockchain. O ponto principal da... Me corrija se eu falar besteira, tá vendo? Eu tô aqui só de entusiasta. Eu também. Da stablecoin não é que você quer ter lastro, mas você tem uma paridade para manter o valor. Porque senão Tá. você gera uma demanda aqui e a demanda aqui tem que ser igual. Então, para que as duas demandas sejam equalizadas e os preços fiquem os mesmos, para cada real que você emite aqui, você tem que botar um dólar lá, porque aí a demanda fica a mesma. Ah, tá mas- atualizando a planilha. Mas lá, eu né? vou cair na provocação dele, tá? Vamos lá. Ó, Provocação não, Baiano, é dúvida sincera. de não, coração. mas vamos lá, ó. Primeiro, o SDC. Então, assim, para cada dólar eu tenho um dólar depositado e parte desse dinheiro ainda é aplicado em tesouro. Que é verificado pelas auditorias. E tem auditoria, aquele dinheiro existe de fato, beleza? Só que isso pode entrar em falência? Pode. Já aconteceu, inclusive. Como? Vem o governo e para controlar a inflação, porque imprimiu mais dinheiro, faz o quê? Aumenta o quê? Aqui no Brasil é super famoso, taxa Selic. Aumenta Uhum. a taxa de juros. Ah, é porque a inflação tá alta, não sei o quê, vamos controlar a demanda. Então, vou aumentar a taxa de juros para frear a demanda. Aí Pra seu parar de pedir Fiat, dinheiro. seu Fiat pode valer mais do que Aí, o que você tem. não, aí o que aconteceu? Aí o que acontece? Pode acontecer. Pô, você não está aplicado no tesouro, se eu aumento várias vezes a taxa de juros e cada vez mais esse juros está aumentando e eu estou emitindo novos títulos de tesouro, Tá imprimindo dinheiro também. não é isso, esquece. Esquece a parte agora, que é o seguinte. E eu estou comprando título, eu comprei um título, a taxa de juros estava 5%. Aí o governo aumentou. Aí eu comprei título de novo, estava 6%. E assim foi. Chegou uma hora que o juros estava 10%. Quanto que vale agora aquele título que eu comprei a 5%? Não vale nada, né? Uhum. Então aquilo que eu estou aplicado aqui está perdendo valor. Ele não atualizou com o preço? Não, você comprou naquela época. Ele Você continua compra, valendo como cinco. é o título? Você compra numa data Ah, Porque de ele início perdeu para a um paridade. vencimento no futuro. E aí o problema é que ele perdeu a paridade com o dólar para ter a paridade com o título. não é o que o seu título E valorizou. o título desvalorizou e vale menos dólares. Exato. Isso já aconteceu. E aí o que acontece? Ou seja, você comprou um negócio que eles fizeram Não. outro e vale E aí o que acontece com os bancos, como já aconteceu, vocês vão lembrar, o banco quebra. Isso. Porque o banco, ele tá lastreado nesses títulos, só que como agora a maior parte dos títulos que ele tem ao longo do tempo perdeu o valor, Porque o ele governo tá emitiu sem outro que paga liquidez. mais. Ele tá sem liquidez, porque ele tá os títulos que ele tem agora para resgatar tá valendo menos do que valia. Então, com isso, com essa perda de valor, com essa perda de liquidez, desculpa, ele quebra. Como Eu não sabia que aconteceu. era assim, não. Como aconteceu. Pra mim, com... assim, se você comprou um título, se aumentou essa taxa de juros, aquele título que você Não, comprou o atualizava. O título é fixado. É fixado. É fixado. Você compra num dia X com vencimento Y. Você vai comprar agora, você compra 50, daqui a 2 anos eu te devolvo 60. Mas Aí, você de compra repente- hoje, que vai vencer no futuro, é uma taxa de hoje. Aham. Se essa taxa sobe na frente, é outra taxa. E um E, novo, o que novo, você comprou tá atrelado um no que foi novo negociado. início e um novo final de Não novo. fala que não sabe economia, o cara Não, mas dá eu não aula de sei mesmo. economia. Isso é muito básico. Isso eu não sei. Isso não é. Mas é que quando a E gente se começa tiver a falar economista aí de- escutando a gente, por favor, nos corrijam, por favor, que eu não sou economista. Porque quando fala de taxa Selic, de juros, de inflação... Isso eu aprendi, coisas- isso eu aprendi com economistas. Eu aprendi são de coisas economistas. difíceis, né? Aquela É. aumento da base monetária. O que é isso? Mas eu aprendi ouvindo economistas e lendo livros de economistas. Mas, Expor a nossa burrice aqui é normal. mas eu não sou economista, deixando bem claro, eu não sou economista, não entendo, né? Eu sou um cara de tecnologia, sou o cara do código, eu desenvolvo software, desenvolvo tecnologia como essa que está aqui. Isso sim eu entendo, com muito mais profundidade.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Mas aí, voltando à questão da stablecoin, a diferença entre o USDC e o USDT. Qual é a grande diferença? A diferença é, o USDT, dentro do tesouro dele, não é dólar e parte dele aplicado ao tesouro. Não é. Tem Bitcoin lá, por exemplo. O USDT? Tá. E tudo isso que eu tô falando, assim, você consegue ir no site, depois eu passo para USDC vocês a ou URL, USDT? até passo para você colocar também na disposição, né, do pessoal que está ouvindo. Uma Tem cesta de ativos lá. Tem as URLs, tanto da Tether quanto da Circle, de transparência, de como é que está lá, os relatórios de auditoria, como é que estão o tesouro, onde está lastreado esses stablecoins. Então, no caso da Tether, parte do tesouro é Bitcoin. Bitcoin não é dólar, Bitcoin é Bitcoin. Por mais bitcoiners que sejamos, não é dólar, é Bitcoin. E ele tem uma variação diferente do dólar. Então, por isso, para o governo ou para as entidades reguladoras, muitas vezes como a MiCA, que é considerada a entidade reguladora mais avançada do mundo hoje, que é a reguladora europeia, no qual a Clever Wallet está sob, porque a Clever Wallet é uma empresa europeia, né? Assim como o Clever Blockchain. Então a gente segue a MiCA. A MiCA, que é a mais avançada, ela entende que a Tether não é stablecoin. É uma questão de entendimento. Porque como você tem no seu tesouro Bitcoin, isso aí, meu amigo, isso aí é outra coisa. Então, mas aí me fica a dúvida. Da mesma forma que quando eu tô com o SDC, eu pego esse dólar Fiat. Gente, quando a gente fala Fiat é dinheiro real, tá? Não é Fiat, moeda- GM, Chevrolet. Isso. É Volks. dinheiro Moeda emitida por um Isso. banco moeda central. emitida. Isso. De algum governo. O que significa? Da me- Fiat? Fiduciária, moeda Fiduciária. fiduciária. moeda fiduciária. Fiduciária, o Não F é sei o disso. que é, mas- Então, no SDC, eu aplico isso, deposito num banco, e aí eu posso ter perda de valor pela aplicação em um ativo, que é o título do tesouro, que pode Não, desvalorizar. quem pode quebrar é o banco, que está emitindo um SDC, mas quem vai quebrar é o banco. Não, o SDC vai valer $1. Sim. O dólar vai ter sempre $1 e ele tem $1 depositado e $1 lá. Sim, mas o valor ele deprecia por esse outro ativo que Sim. perdeu valor, né? Pelo dólar, que o Pelo dólar dólar, que perdeu o valor. isso, exato. Aí mas quando você fala que no SDT esse dólar que está ali de reserva, ele está aplicado, por exemplo, no Bitcoin, ele também não pode perder a paridade se o Bitcoin É isso. desvaloriza? Não, o Tether tem dólar e tem junto. Sim, Bitcoin. mas aí eu posso perder Sim. paridade, né? É por isso que os reguladores entendem, Que não muitos é uma... reguladores entendem que não é stable. stable. Entendi. Mas o SDC sim é stable, porque é $1, Uhum. $1 é $1. Eu tenho $1 de um lado e um SDC do outro. Não é Entendi. vinculado com nenhuma outra. Não é vinculado com nada É uma diferente. cesta limpa. A questão do tesouro não se apegue a quebrar a stablecoin, porque quem está Não, quebrando é a moeda o problema, mesmo. o problema é a Vai quebrar o moeda, banco. que reflete no valor da moeda. E aí começa a entrar na parte da economia, que afeta, querendo ou não, né? Essa coisa de... Quando teve a pandemia, que teve um monte de emissão, tinha até os memes do Biden lá, de imprimir, é como se eu tivesse um código lá no Sims, para poder ter dinheiro infinito. Sim, mas né? mas é o que a gente discutiu. a A gente gente, tem que não gera confiar, riqueza imprimindo dinheiro. A gente tem que confiar na economia do governo americano que circula, infelizmente. E eles têm a chave de... Não, e você pode ver que o quanto os Estados Unidos está sofrendo com inflação até então, né? Por quê? Tem mais dinheiro circulando, mas não necessariamente eu estou produzindo
Sim. mais valor. É que como o dinheiro circula meio que mundial, Isso, eles exato. têm uma vantagem nisso, né? Eles têm Petróleo. uma diluição maior por ser uma moeda mundial que é usado, então Como você dilui referência. mais, mas estão sofrendo com inflação até hoje. E eu vou pegar esse gancho pra gente entrar no assunto, porque aí vem o tarifaço. Porque aí a outra Boa. parada do Trump, que assim, ele Para você falar do tarifaço, deixa eu só fazer uma introdução, porque aí você já traz a sua visão mais especialista de cripto, né? De blockchain. E de blockchain. Mas é importante a gente separar, né? Porque você falou, o novo governo americano, ele tem algumas novas medidas que são favorável. pró-cripto, Isso. né? São favoráveis, mas ao mesmo tempo a gente teve a queda dos ativos. E aí entra o ponto que as medidas do tarifaço fizeram com que pessoas que fazem investimento de mais risco e relação risco-retorno acabam sendo menos estimuladas ao investimento e levam isso para um investimento um pouco mais convencional. Isso afeta, inclusive, as criptos. E aí eu queria te fazer uma pergunta e já para você explicar o impacto do tarifaço. Que é isso, você já explicou. É a versão ao risco, né? É isso. a versão ao risco. É. Mas você acha que o fato da gente ter aberto tanto no último ano como é o nome quando a gente compra a cripto pelo um fundo negociado em bolsa? ETF. ETF. Você acha que o fato de ter sido aberto tantos ETFs para o mercado convencional fez o mundo cripto ser mais afetado dessa vez pela reação ao risco, por fundos de investimento, etc., que estavam muito, muito engajados nesse momento? O Trump jogou um verde, ele blefou ali, deixa eu ver quem tá. Opa, pá, é você, só pra selecionar, velho. Não, mas- Só pra saber o país que ia ter lá, porque agora é tudo reciprocidade. Né? Né, mas Ele jogou não, um verde, é ele jogou um verde, ele jogou um loucura, verde. não, loucura. Ele Agora explica. tarifou tanto que ele tarifou ilha, que não tem nem ser humano, só tem pinguim. Ele tarifou Madagascar, enfim, mas não Até vou os entrar no pinguins, mérito. A questão dele, o discurso dele, não sou eu, o discurso dele é ele quer reindustrializar os Estados Unidos. Particularmente, e até onde eu ouço os especialistas, não é esse o caminho, não é essa forma. Até porque a indústria não é mais como era há 50 anos atrás. E assim, eu não vejo o cara pegar uma planta que está do outro lado do mundo simplesmente transportar para os Estados Unidos porque ele criou uma tarifa. Não é bem assim, pelo menos não é isso que os especialistas que eu escuto Mesmo que dizem que vai acontecer. fosse Porque plano, teria que ser um plano a longo prazo. Exato, porque é um plano a longo prazo, o cara não vai desfazer de uma planta industrial assim da noite pro dia, o cara vai buscar alternativas em relação a essa tarifa, né? E vamos discutir até a questão do blockchain sobre isso, né? Mas falando do tarifaço especificamente, do impacto, é exatamente o que você descreveu. Na verdade, nesse momento que ele gera esse tarifaço, o que eu entendo é ele quer diminuir a dívida pública mais uma vez, né? Dos Estados Unidos, e aí ele vem nesse discurso e ele malucão mesmo, né? Vamos falar a Que é um real. problema, né? Porque na Loucão, prática, essa tarifa não é pago pelo país tarifado. É pago por quem compra, É. que Não, é o próprio americano. Ele prejudica o próprio povo dele. Não, ele pode estar dando um baita tiro no pé dele mesmo, né? Com esse negócio de tarifaço. Porque, Sim. pô, o iPhone. O que é fabricado nos Estados Unidos do iPhone? Tudo. Não, nada. Nada. Não, eu digo, é importado tudo. Tudo, Importado, não sim. tem nada do iPhone. Tu fala, design é em Califórnia, só isso. Só é design. design. Só tem os... A tela vem de não sei aonde, o Isso, processador vem não sei da onde, cara, o modem vem não sei. Cada pedaço do iPhone vem de um canto do planeta. E é interessante a gente explicar isso, às vezes, porque as pessoas não têm essa compreensão, né? Quando os Estados Unidos fala que está tarifando a China em 145%, a China não vai pagar nada para os Estados Unidos. Quem paga é quem comprar da China. É igual você paga a taxa da Shein. Exatamente. Quando você vai lá e compra suas blusinhas, A taxa da blusinha, né? a taxa Então, quem vai pagar é o americano, É que não os é a 50 China. dólares, quando um real era um dólar, você não comprava nada. Mas agora, R$1, tipo, um dólar, quase R$6 ou mais, é 300 conto. Com 300 conto você compra muita coisa boa da China. Sim. Não, Então o governo quer pegar a partezinha dele. sim, mas aí isso é questão do que Brasil, né? É, O mas a mesma coisa lá fora. Então, mas lá fora o problema é o seguinte, que nem o Baiano falou. Você não Então, leva uma indústria é. de iPhone
de um dia pro outro pra lá. autossuficiente. O cara Não vai existe começar a isso. sentir falta de todos os produtos que aumentar, Não, vai e prejudicar a galera. tanto que ele suspendeu as tarifas, enfim. Foi um blefe, ele só jogou um verde. Mas, veja só, ele manteve da China. É porque tá na briga ainda, 145%, porque tá não, na não briga. rolou a ligação ainda, não se Isso. falaram lá ainda. Mas 95% dos antibióticos americanos vêm da China. PPT Economia. PPT Economia. Imagina o... A Enfim. saúde lá já é cara, né? Pois é, aí agora você vai pagar praticamente 1,5 vezes mais pra ter um Por isso antibiótico. que eu comentei que pode ser um baita tiro no pé dele mesmo. Por isso que todo mundo acredita, a maioria das pessoas vem falando disso, de ser realmente o que você falou, um blefe, ele tá querendo só negociar e tal. Também, particularmente, minha opinião pessoal também, eu acho que vai nessa linha. Eu acho que ele tá ali tentando negociar. É o jeitão dele, ele sempre foi desse jeitão midiático, aí chama a imprensa, agora eu taxei a Ilha dos Pinguins, os pinguins estavam ganhando muito dinheiro às custas dos Estados Unidos da América, não sei o quê. Mas olha só, só pra gente fechar a parte filosófica e Entrar na parte de política. tecnologia. A gente tem um contexto geopolítico que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: Estados Unidos é um país democrático. Sim. As pessoas têm opinião, elas têm livre expressão. A China não. A China é uma ditadura. A China, ela consegue manter um regime onde, se ela for prejudicada, ela pode mexer no câmbio, Pode ela fazer pode o que ela fazer quiser. e ela não vai ter pressão popular. Entendeu? E a China tá batendo ali, ó. É 150? É 150. É 170? Vai ser 170. de boa. Porque o Partido Comunista na China não é ameaçado. Agora, até quando ele vai conseguir manter isso com pressão popular quando o cara tiver que pagar 3 vezes mais por um antibiótico? E digo entendeu? mais, e aí tem um A lance, saúde você entende. e aí tem um lance que é muito importante, daqui a 1 ano e meio, se não me engano, tem eleições do Congresso americano. Isso. E pode perder a maioria por... Então, hoje ele tem a maioria. Então, hoje ele pode fazer essa coisa mediática e tal. Ele tá com tudo na mão dele. Mas daqui a pouco ele não pode mais fazer isso. Então, assim, também vou na linha aqui que o Fabio falou. Tipo, é um blefe, né? É um blefe. Ele tá ali blefando para negociar. Então, talvez ele fez isso. Ele também conseguiu algum Ele é resultado. bom pra isso. Ele é bom, ele é um excelente negociador. Eu não sei se tá sendo também assim. Mas viu? assim, ele é um cara que, como ele é imprevisível, o pessoal, tipo assim, eu não vou mexer com esse doido. Ele Mas tem aí que é o um bom problema, negociador. cara. Economia e investimento é confiança. Não pode Não. ser imprevisível. Mas Gera incerteza, Gera incerteza. aversão a Primeiro- risco. Isso. As ações da Apple nunca esteve tão baratas. Se você Exato. quiser comprar a ação da Apple, tá baratíssimo. Tá, Então, assim, excelente. é o que você falou, a versão risco não foi só cripto Foi tudo. que derreteu. Derreteu tudo. Teve um dia que deu circuit break no Japão, não sei aonde. Cara, foi o terror. Cara, os foi títulos... quase igual aquele dia da pandemia. Exato. Foi quase igual. Foi quase igual. Os títulos do Tesouro Americano estão perdendo credibilidade. Porque os caras falam, porque antes era assim, pô, deu uma merda muito grande no mundo, guerra, os caras corriam pra dólar e título americano, porque era sólido, tinha certeza. Agora, bicho, não tem certeza, tem um macaco com a metralhadora no poder. Não sei o que esse cara pode fazer. Mas só até as próximas eleições do Congresso americano. Que aí, se ele, é o que você falou, se ele continuar nessa maluquice, vamos chamar assim, ele pode ter uma pressão popular, o cara vai comprar, o americano lá vai comprar o remédio tá muito mais caro e etc. Enfim, o cara vai comprar o iPhone tá muito mais caro, etc. Então a pressa começa a gerar inflação nos Estados Unidos e aí ele vai perdendo. E é meio burrice, né, velho? Porque, convenhamos, ele ganhou a eleição por causa da inflação. Exato. E ele vai dar um tiro no próprio pé. Enfim. Porque essa medida pode provocar inflação. Não, é extremamente. Se tem uma certeza, é inflação, porque a China tem um superávit de exportação de 250 bi. Os Estados Unidos consomem muito mais a China do que o contrário. Sabe uma coisa que a China compra muito dos Estados Unidos? É soja, né? Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de soja do mundo, assim como o Brasil. Isso. E uma coisa que às vezes eu fico muito chateado com o nosso país é que, pô, é uma baita oportunidade. O Não, Brasil mas tinha que estar surfando a onda, cara. Agora. Antes de vir pra cá, eu já vi que teve reunião de Brasil e China para exportação de soja. Porque agora é a hora do Brasil. Pô, peraí. Tem soja aqui, meu filho. Não compra mais deles, Tem não. soja, Compra nossa tem, aqui. aqui, ó. E outras coisas. Que, né? Soja, tem praia. Tem praia. Laranja. Enfim. Voltando pro mundo cripto. Mas aí, Blockchain. não, voltando pro blockchain. E aí uma coisa legal, que eu queria pegar o gancho mesmo. Que o Fabinho falou da questão do sistema
econômico, né? Sistema que você tem que confiar, como ele falou. Não, você tem que confiar lá no governo. Então, assim, ao invés de eu ter que confiar, você verifica. Essa é a ideia do blockchain, né? O blockchain realmente nasceu como um protesto depois de uma crise como essa, não como essa, mas uma pior até na época, financeira. Então o Satoshi Nakamoto, até hoje, ninguém sabe quem é. Pra Ou mim é o Linus. quem são. Não, tem... Eu voto no Linus. Cara, tem outras pessoas, assim, que o pessoal... Por exemplo, tem gente que acha que é o... acertar demais, né, velho? Acertar 3 vezes é demais, né? Cara, bicho. Ele acertou o Linux, Nossa. acertou o Git. Então, cara, Diz que agora vai programar tudo em Rust, né? Tudo em Rust, no Linux. Mas enfim. Acho que o único cara vivo de computação que seria capaz de fazer blockchain seria... Não, mas tem gente que aposta que é o Sailor, né? Da MicroStrategy. Pode ser também. Tem gente que acredita que é ele, né? Enfim. Aquele cara que morreu. Eu não sei. Tem gente que acha que é um cara que morreu. Mas aí quem movimenta o Whale lá? Porque até hoje tem umas movimentação da wallet Genesis lá, da Whale. Tem, movimenta. Tem. Não sabia, não. Satoshi tá aí. Satoshi tá aí, ele tá vivo. Ele é o tá anticristo, velho. Ele vai surgir, eu sou o dono do mundo, que agora todo o dinheiro E eu tenho a modinha Pode ser um número grupo de pessoas também, a gente não sabe. Enfim, pode não ser uma pessoa só, pode ser várias Se pessoas. fosse um grupo, já tinha dado merda. O ser Não humano sei, é foda. não, tem grupos que são coesos, funciona, enfim. Pô, mas com esse monte de dinheiro... Funciona, mas com esse monte de dinheiro, o cara tá fácil, tranquilo. cara, porque você- Acho que com pouco dinheiro que dá problema, Dá mas com muito problema. dinheiro os caras estão tranquilos. Agora, Pode ser. agora, tanto faz, mas assim, É que o dinheiro deixa de ser o dinheiro, Falando- né? Começa falando- a ficar poder. falando da tecnologia com a qual eu me apaixonei realmente, né? Eu fui entusiasta, vocês sabem disso, assim, eu me apaixonei por essa tecnologia, porque é uma tecnologia que, assim, cripto é uma implementação em cima de blockchain. Você pode implementar muito mais coisas em cima de blockchain que não tem nada a ver com cripto, nada. Então, quando a gente fala da tecnologia, a tecnologia realmente surgiu para quê? Ao invés de você confiar em alguém, numa entidade central, numa entidade que vai dizer que aquilo é verdade, você agora confia em código e na matemática. Né? Você confia numa tecnologia, você confia, olha, esse código que provê uma computação criptográfica, matemática, me dá garantia de que está ali, como você falou, que está ali, você verifica. Então, O meu tá 3, o seu tá quanto aí? Tá 3 também? O seu também tá 3? Então tá 3 tá tudo verificado, você olha, transparente, você consegue olhar lá, verificar. Então essa tecnologia, que é fantástica, inclusive, tarifaço do Trump. Aí o que o pessoal já comentou aí? Posso, cara, aqui do iPhone, a peça que vem lá da China, vai para o México e do México entra nos Estados Unidos. Aí tá tudo certo. Blockchain pode resolver isso. Porque blockchain pode dar uma solução de track de supply chain que você consegue verificar. Lógico, você vai usar outras tecnologias e é isso que é legal também, porque o blockchain aliado a outras tecnologias é uma coisa assim fantástica. Então você pode, por exemplo, aliado a IoT, você pode garantir de que uma determinada peça fabricada num lugar, uma vez que você inseriu ele num blockchain, então você tem a garantia da imutabilidade e você tem a transparência daqueles dados. Né? Então você sabe que aquele registro está ali e aquele registro pode ser feito de maneira anônima. Essa é uma das grandes proezas do blockchain. Então você não precisa LGPD, GPD, você não precisa expor os dados, mas você consegue verificar os dados, porque você pode ter... Tá lá, mas você não sabe de quem é. Um termo um pouco técnico, mas através de uma Merkle Tree você pode construir um Zero Proof Knowledge, ou seja, como é que traduz isso? É uma prova de... Zero Proof Knowledge. É uma prova de conhecimento... uma prova de conhecimento, né, de que aquilo é aquilo, sem expor os dados. Eu te falo que prova de você me conhecimento diz se zero, tá né? certo. Então, assim, eu, como dono desse dado, eu posso fornecer para você o número serial dessa lata de cerveja, só isso. Ou um dos ingredientes, e você vai pegar só aquele ingrediente com o hash de identificação desse produto no blockchain, e você vai conseguir verificar que aquele ingrediente é dessa cerveja. Então, eu não faço o caminho contrário, né? Eu não vejo qual é o ingrediente para saber se ele é real.
eu pergunto pra chain, esse ingrediente faz parte da cerveja? E ela me valida. E ela te valida isso. Com garantia de que é real, sem você precisar confiar em alguém. Porque você vai confiar na matemática, no código que tá ali. Isso é um negócio confuso pra caramba, né? Não é tão confuso. Cara, não é. Não é, não. Ó, por exemplo, ao invés de eu pegar e entrar num cadastro e expor os dados do baiano e conferir com o cadastro que eu tenho, então eu peguei aqui o Tipo, seu cadastro telefone dele. tem 81? Não, eu fui lá e olhei. Ele tá aqui com o dado. Tá com o dado do. Eu fui lá e expus o dado dele pra conferir com o meu. Uhum. E ver se bate. Né? Isso é o que geralmente a gente faz em sistemas de consulta. Eu faço o contrário. Eu pego os dados que eu tenho dele e falo, é ele? E ele me responde sim ou não. O blockchain consegue verificar isso. Verifica. É porque eu usei a cerveja. Se não for, ele fala não. Não é. E não te fala qual é o certo. É. Uhum. Entendeu? Eu falei cerveja e talvez por isso ficou um pouco confuso, mas eu vou trazer Sabia com exemplos. Coca-Cola. Não, eu vou trazer exemplos mais reais, mas, né? E primeiro, a solução de supply chain. Então, se aquele produto saiu lá da China, veio até o México, e do México tentou entrar, eu consigo, através de blockchain, saber que aquele produto não foi fabricado no México, e sim que ele veio da China. Uhum. Porque eu tenho um track disso registrado em Consegue blockchain. fazer um traceback, né? Eu consigo fazer. Então, uma vez que os governos ou as entidades regulatórias começam a exigir esse tipo de demanda, blockchain se torna a melhor e mais barata ferramenta para ser usada Eu ouvi... pela indústria para prover essa solução. E isso não tem nada a ver com cripto, é uma solução, Sim. é uma outro tipo de implementação ou de aplicabilidade da É tecnologia praticamente um planilhão. com garantia matemática Garantia e de que, sem, tipo assim, sem necessitar de uma entidade central que te garanta. Que é um registro imutável, esse é o ponto que te principal. garanta. Né? Eu ouvi falar de algumas iniciativas para fazer isso por madeira. Para você saber se não era madeira ilegal, Exatamente. etc. né? isso aí dá pra registrar tudo, né? Praticamente Mas aí você vai. imóvel, você consegue fazer foi transferido de um Perfeito. para outro. Perfeito. Matrícula de imóvel que você tem que registrar, foi de tal para tal, para tal, para tal. Você Pra pode mim- registrar nesse livro que você pode verificar tudo. Se eu Contrato fosse um inteligente. dono de um cartório, eu ia ter pesadelo com blockchain toda noite. Não, mas hoje eu acho Se que. eu fosse um dono do cartório, eu ia colocar isso ali e falar assim, ó, esse aqui é o cartório, seu documento além de Como estar já aqui existe. registrado, eu coloquei ali para você consultar. Já- Mas aí eu deixei de ser centralizado e não preciso cobrar Não, mais. mas já tem cartório Usando. digitalizado usando blockchain, já existe. E deveria ser. E uma coisa Já assim, existe. isso Mas aí, eu não preciso do intermediário mais. cara, isso a gente pode, a gente Não. conversou Ele- muito. Ele evoluiu, ele foi pro mundo digital. Você pode colocar o histórico da sua vida ali, olha, quando você estava com 38 anos, você teve um ataque cardíaco e fica registrado no seu prontuário médico e vai estar lá para sempre, sabe? É uma coisa que, se É. consultar o histórico da sua vida, Não, o prontuário de é um saúde exemplo, né? é incrível. Você consegue trazer o histórico. Pera aí, ele teve gripe antes ou depois de ter a tosse? Ah, não, a primeira vez que ele tossiu, então tossiu antes, ficou registrado, como se fosse um marcador que não desse para pagar, né? Você Sim, criou aquilo sim. ali. Essas questões de medo, eu sempre falo que todo mundo. Para logística dá para fazer isso. É o medo desconhecido. A pessoa não sabe, mas assim, vamos falar de Decentralized Autonomous Organizations, DAO. Então, os cartórios podem participar de um DAO e serem esse DAO, esse Decentralized Autonomous, participando desse Não, mas desse mas consórcio. eu concordo contigo, mas você também concorda que isso, de alguma forma, dilui um pouco o modelo de negócio dos caras? Muda. Muda. Muda E vai completamente. ter que se Não reinventar. substitui, né? Porque, por exemplo... Não, mas muda. Eu acho que ele não deixa de existir, ele muda só. exato. Muda. E aí é um outro modelo de negócio, o cara vai ter que se reinventar. Porque é muito dinheiro Porque que rola hoje- nisso, né, gente? Hoje você tem firma Não, mas registrada quem- num cartório. Não, mas Se você for em outro, não funciona. Não funciona. O cara, você tá escravizado com esse cara o resto da vida. Se o cara quiser reconhecer a firma da tua assinatura, vai ser nesse cartório. Mas se você vai em outro cartório, você pode fazer uma assinatura diferente no outro cartório. Aí você não lembra qual que você fez em cada um. Pois é. Né? Concorda que. Mas E a letra da gente muda, a mão começa a tremer. isso é um bug Sim. do sistema físico que a gente tem. É. Que em tese você deveria ter uma só. Então, vamos lá. É que vocês estão se pegando a certificação realmente digital, ele acaba no cartão. Não, isso acaba. Uhum. Daí não existe mais.
É que eu tô pensando em outros serviços cartoriais que o cartório vai precisar continuar Mas, por fazendo. exemplo, registro de imóveis. O registro de imóvel também poderia ser um registro digital, não precisa mais do cartório. É praticamente Então, assim. pra que serve o cartório, Da então, firma velho? também não, mas o cartório faz como é? Apostilamento. Você tem um registro Então, mas com linha do tempo. Não, apostilamento E não precisa pode ser alterado. precisa que uma pessoa realmente comprove, né? Precisa de um ser humano, precisa de uma interação humana, para que o que é apostilamento? Eu tenho um documento escrito em PTBR e eu sei porque eu lido com isso, né? E eu preciso mandar lá para a Europa, em outra língua. uhum. E Não é só jogar no Google Translate. não é só jogar no Google Translate e digitalmente. Não, eu Uhum. preciso de um apostilamento, eu preciso de ir num cartório e alguém vai fazer o apostilamento daquele documento, dizendo, ó, eu, ser humano, A tradução é fiel. é fiel, né? Aquilo é real, esse documento agora pode ser válido No mundo inteiro. no mundo inteiro. Quanto tempo até uma IA fazer isso? Não, mas aí uma IA, quem vai confiar? Assim, vai precisar ainda, Então, vai ter casos Mas... que vai precisar da interação humana ali, O lance para da- garantir que aquilo realmente é aquilo. O Se um lance- humano vai ter que olhar ali e dizer, isso é isso. Né? Tipo assim, vai depender de uma ação humana ou da confiança, porque é uma pessoa que tem, como eu posso falar, tem autoridade. Sim, mas... Por exemplo, o médico. O médico tem autoridade para uma série de coisas. Sim, mas Assim como em como é algum que chama? momento O você não acha... tabelião tem autoridade para uma série de coisas, assim como o tabelião também mas tem. eu gostei da discussão, agora vamos investir nela. Você não acha que em algum momento essa autoridade vai ser... Se você criar uma solução de tecnologia que tenha seus guardrails, seja auditada, que seja de fato transparente, como é a blockchain, eu não poderia deixar isso a cargo de uma inteligência artificial? Ó, tá aqui meu documento, esse aqui é o meu traduzido, ela vai ser responsável por fazer o batimento e ela é certificada para entregar e dar essa fé pública, digamos assim. Hoje eu acho difícil isso acontecer, mas você não acha que é questão de tempo? Sabe o que eu acho difícil? O formato que a gente lida com o GPT hoje, por exemplo, ele tem aquela pequena variação. Ah, seu nome é Wellington Cruz, mas ali é Wellington, não é Cross, é Wellington Plus. Porque ele vai tirar o Cruz pro X, sabe? Ele vai trocar a Cruz por um mais. Sim, mas é questão de tempo. Então, cara, mas isso- aí ele tem essa peculiaridade. Deixa eu dar uma variadinha. Deixa eu Sim. pegar isso aqui. Vamos mudar só um pouquinho para. Ele varia. Ele não faz 100% numa Mas tradução. você Se não você pegar- acha? Mas o cara que tá apostilando... Então você tem que ser extremamente rígido, seguindo essas coisas. Do jeito que é hoje, mas no futuro vai acontecer sim. Vai. Porque é interessante, assim, vocês falaram por exemplo, do cartório, os cartórios hoje já ficam vazios para firma. Porque hoje, quem usa ainda o cartório? Todo mundo usa o BR, né? O governo agora já está GovBR, fazendo. é. Começou Todo o mundo, certificado todo mundo digital. usa. GovBR lá, você não precisa mais de cartório. Você vai lá, GovBR e valida o seu documento. Umas assinaturas, só alguns que Mas exigem nem mesmo, todo né? mundo sabe, viu? Ó, Fica a galera, dica. Fica a dica aí, ó. Não pague mais para reconhecer firma, use o GovBR. Então, mas pode olhar. Outro dia eu precisei ir no cartório para fazer que era uma coisa para o exterior, e eu precisei realmente ir no cartório. Chega no cartório, não tem fila, não tem nada. Porque eles estão mais agora especializados nesse tipo de serviço que ainda é da autoridade do tabelião. E aí eu falei do DAO nesse sentido. Aí eu imagino que antes, talvez, desse futuro tão futuro que eu acho que você falou aí. Não acho que é tão futuro assim. Eu não sei, eu acho que é porque você tem uma questão de autoridade que nem médico. Você acha que em algum Cara. momento a IA vai substituir o médico? Vai. Não, vai não. Não, Acho que vai, Então, ajudar o médico. Sim, não que vai Não substituir, Mas eu acho que a discussão mas é é uma diferente. ferramenta. A discussão é ajudar. diferente. Vai ajudar o médico. Vai ajudar. Vai Não- aumentar a produtividade do médico, mas não substituir. É aquela coisa, preciso de uma segunda opinião, então eu vou procurar Não, no GPT, não, vou procurar no não, GPT. não. Não. O IA já vai dar insights para o médico, por exemplo, Sim, um laudo. mas, gente, são coisas completamente diferentes. É. Olha só, o médico é um cara especializado, Você tá acha que cuidando ele da sua... acerta 100%, cara? Ó, não acerta, mas... Olha, é ser humano igual todos nós, a gente também não Sim, acerta. né? mas Ele são acerta. coisas diferentes. O médico é um cara completamente especializado e que vai depender de outros fatores, tipo de te olhar, de ter uma empatia humana, conhecimento, O IA não vai ter experiência, isso. e não vai ter. É uma outra coisa.
E a gente tá comparando com um cartório que é simplesmente um cara dizer se tá escrito num livro ou não. Que tá escrito ali, sim. Bicho, isso aqui não faz o menor sentido. Existe. Mas aí teria que cair Vai ser substituído a mais rápido. autoridade do tabelião, entendeu? Por Então, algumas coisas. Mas a Sim. autoridade do tabelião, na prática, não existe. A autoridade do tabelião é o dinheiro que o negócio circula em cima disso tudo. Mas E, hoje tipo, ninguém Só quer porque perder. tá escrito naquele livro dele cheio de traça. Começou lá o Dom Pedro I que assinou o primeiro número, quem é o próximo aí da lista de Isso. convidados? Aí é o ponto que a gente questionou aqui do mercado financeiro. Cara, esse cara foi lá e assinou um negócio ali em 1980. Eu vou confiar nesse cara que tá dizendo que é verdade, sabe? É. O mundo Aí, muda, né? aí o blockchain eu acho que traz um valor O que mundo é... atualiza. Exatamente. Como eu falei, certificado digital. A história não precisa, muda, né? realmente. A história é escrita lá. Você certificar de que aquele documento foi emitido por uma determinada entidade, seja física ou jurídica, o blockchain faz isso com maestria. Registro de propriedade. Muito bem, obrigado. Mas é aí que a gente entra, por exemplo, atualmente, a gente está lá, inclusive com uma solução pronta, né, na testnet, já rodando. Não tenho ainda autorização para falar com quem, de que é, mas feita na Clever Blockchain. Peraí. Se você não tem autorização, quem daria autorização? Não, o parceiro de negócio que a gente está construindo a solução. Bom, beleza. Então, existe um parceiro de negócio que está construindo a solução na NG Clever assinado. Blockchain, na Clever Blockchain, que é exatamente o que vocês descreveram. É um certificado digital. Então, eles vão emitir certificado digital, no qual a validação do certificado vai ser feita, está sendo feita em blockchain, já está rodando 100% ok na testnet. Então, imagina assim, Vai ser difícil falsificar as coisas. vai ser muito mais difícil falsificar as coisas. Então, imagina assim, por exemplo, nesse caso aí, um diploma. É um diploma. Uhum. Aí imagina que eu estou emitindo lá um diploma de pós-graduação, de Wellington, tal, não sei o quê. Nunca lembro seu sobrenome, meu velho. Mas Cruz, velho. Cruz, é o que tem também o JP. JP também é Cruz. Ah, Alves Cruz Lima. Perdido, mas é Cruz também. Wellington Alves. Vocês são parentes e não Alves. sabem. É. Pode ser. Então, tá lá, Wellington, Cruz e tal, bababá. E CPF, não sei o quê, não sei o quê. E LGPD? Cara, tá tudo validado no blockchain. Tá tudo certificado lá. Vai ter um hash dessa certificação. Desculpa, digital. E você, Wellington, vai dizer assim, pro seu empregador, por exemplo. Aí seu empregador diz assim, me passe o seu diploma. Não dá mais pra mentir no currículo. Não, me dá o seu diploma. Exatamente, me dá seu diploma. Aí você vai dizer, O seu histórico você vai passar só o seu certificado digital, né? Tudo isso em blockchain. Aqui a gente não tá falando nada de cripto. Então, o gente histórico passa- escolar seria bom pra isso Não, também. perfeito. Todas as suas notas do Prontuário primeiro ano eletrônico. até o final. Prontuário eletrônico. eletrônico. Tá lá. Prontuário eletrônico, ó. Prontuário eletrônico. Tem muitos E- usos. Totalmente viável, ó. A LGPD, olha como é que funciona. Lembra que eu falei do Zero Proof Knowledge? Então, assim, através de uma prova de conhecimento zero, né? É isso mesmo, agora eu vou traduzir certo. Tem uma Merkle Tree lá, ele fez todo o cálculo matemático, é o que você falou, eu consigo verificar no blockchain. Então, você vai virar para o seu empregador e falar, ó, toma aqui o meu certificado. Seu empregador não tem seus dados? Ele tem lá seus dados. E ele também está dentro da LGPD. No blockchain, quem olhar o blockchain, o seu certificado, não vai ver nada. Vai ver um embaralhado de um hash lá, um negócio. Só quem tem a senha pode chegar lá e... Vai ver lá assim, 4D, F2, 3, 4, não vai ver nada, vai entender nada. Vai falar, o que é isso? Vai ver um hash. Vai ver um hash lá, um negócio maluco. Né? Mas através da Merkle Tree, o seu empregador vai poder pegar o seu certificado e incluir e validar assim, esse CPF faz parte desse certificado? Aí o blockchain vai dizer, faz. Validado. Ou não faz. Mentiu Se no você currículo. alterou um ponto ali, Mentiu mudou no a chave. currículo. Mentiu do currículo. Mentiu no currículo. Não passou no ensino fundamental. Não passou. Pra entender assim, eles pegam esse certificado, eles compactam e falam, esse certificado do jeito que tá aqui, É matemática. do Isso. jeito que tá aqui, ele tem esse valor. Se eu mudar uma coisa, o valor muda, é isso, né? É matemática. E você pode usar outros dados. O nome da mãe, o nome do pai, nome completo. Cara, isso aí serve para um sistema de identificação, um RG da pessoa, o histórico árvore genealógica da E pessoa. o que foi anunciado hoje,
que a nossa identidade, a partir de 2032, um negócio assim, vai ser feita, a identidade brasileira vai ser emitida em blockchain. O Pix é blockchain ou não? Até onde eu sei, eu não sei. Mas porque é muito igual. É, Só é que o muito que eles estão parecido, querendo realmente. fazer do real digital lá, aquilo é pior do que isso, né? Aquilo é pior do que isso. É porque o real digital, ele continua sendo emitido, não é uma stablecoin, né? Não, Então, pelo que eu pesquisei, assim, é um dinheiro que fala assim, olha, esse dinheiro aqui você vai poder usar somente para gás. Então você só vai poder pegar aquele dinheiro e usar somente para aquilo. Não é bem assim. Assim, por isso que eu Vamos queria lá. saber. Mas eu pesquisei algumas coisas que eles colocam um dinheiro que vai ser programado e falam, ó, esse dinheiro aqui é para você pagar combustível, então você só pode usar ele para pagar combustível. Mas você está puxando um assunto bem legal, que é assim, o dinheiro no blockchain, mesmo sendo ainda aí voltando para cripto, Aí não, mas ele é programável também. Sim. Ele é programável, né? Inclusive, a gente na Clever tem um parceiro muito bacana que, apesar de a gente ser full DeFi, né, a gente trabalha com wallet, é full DeFi, né? Ou seja, a gente não lida com fiat, a gente só lida com o mundo blockchain mesmo, a gente é só produtor de tecnologia. Então, mesmo assim, a gente tem um parceiro que é a TRM Labs. E a TRM Labs, ela atua exatamente na prevenção de lavagem de dinheiro e de regras de AML e de fraudes e de sanções. O que é o ML? Prevenção de lavar dinheiro. Tá. Então, Money Laundry, né? exato. Então, por exemplo, a gente tem um protocolo de DeFi. Mas se você tentar... Aí, por exemplo, teve o hack da Bybit lá. Se o pessoal da Bybit tentasse usar o nosso protocolo, ia dar flag do TRM Labs, porque logo que eles conseguiram hackear a TRM Labs, flagueou os address que foram identificados no hack. E a gente foi automático, porque isso é tudo automático, a gente não faz uma inclusão, é automático. Tá lá, o sistema já está pronto, ele já está rodando, é automático, já está integrado o DeFi ao protocolo. Então, quando ele pega um flag da TRM Labs, que o cara tenta usar o protocolo, ele é bloqueado, ele é congelado, e o cara perde os fundos dele. E aí eu vou trazer um exemplo de um trabalho que também está sendo feito pela TRM Labs, eu não sei se tem outros atores envolvidos, num consórcio que chama Chain Abuse. Então, uma parte do pessoal do grupo do Lazarus tentou lavar dinheiro no Tron, na blockchain do Tron, e usando o USDT. Esse dinheiro foi congelado. Eles perderam esse dinheiro. Daí foi devolvido lá, provavelmente, para a Bybit. O dinheiro foi congelado. Porque... Tem coisa boa, né? Dá para rastrear e... Gente, a tecnologia é maravilhosa. O número de série do dinheiro tá ali, você então, vai saber. Então, assim, mas é público, cara. Mesmo sendo público, o dinheiro continua sendo programável. Não é porque... Então, a gente tem que acabar com esses mitos de que, porque tá no blockchain, é cripto, você pode fazer o que você quiser para ele cometer crime. Não. Cara, mas não. Aconteceu isso aí. Ao contrário, é rastreável. A gente consegue bloquear, o dinheiro é programável, então a gente consegue programar no smart contract, porque a Tether, dentro do smart contract da Tron, programou esse tipo de situação. Então lá tem, na programação desses smart contracts, a possibilidade de congelar os ativos de um fraudador. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero estar seguro, eu quero estar dentro da lei. Sim. Então, maravilhoso. Então, a gente tem que acabar com esses mitos, né? Sim. Porque é muito mais o desconhecido, o desconhecimento do que realmente o que acontece. Não, se você parar para pensar, é muito mais fácil você lavar dinheiro na vida real. Com dinheiro vivo. Com dinheiro vivo do que... Faz tempo que eu não lavo uns R$50 na minha calça, viu? Já foi a época que você... Putz, já pensou que tristeza aquilo? Só sai o farelinho. Mas é dinheiro programável, então sim, é possível você... Achar dinheiro na rua também já tá difícil. Nem tem mais, né? Não tem mais, tudo digital. Você não acha, Eu cheguei a achar cartão, cara. Já achei 2 ou 3 vezes cartão. Você acha o cartão de cada pessoa? Putz... Dá vontade de passar um Pix, mas não. Se é um dinheirinho, você não tem dó, né? Achar notinha de 20. Mas assim, voltando à parte da tecnologia, a tecnologia é fantástica para isso, né? Então, quando você olha essas possibilidades de você ter um ponto... Aí eu falei do certificado digital, ou seja, de um diploma. Eu tenho um diploma que consigo validar, que é seu mesmo, então você é pagador com seus dados, sem infringir nada de LGPD. Mas tá no blockchain público. O cara tá tudo mascarado lá, usando Merkle Tree e Zero Proof Knowledge. Então, assim...
Não tem risco de seus dados vazarem. E não tem risco nenhum dos seus dados vazarem. Então as empresas estão perdendo dinheiro hoje, se matando para estar dentro de uma LGPD em vez de usar um blockchain. Percebe? Que é muito mais barato. Inclusive público, que é muito mais barato. Então, e aí eu acho que é o ponto... Mas é por medo do desconhecido. Isso. Medo E do que é isso que eu queria te não perguntar. sabe. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Porque assim, se você conversa com um executivo de TI, a gente teve uma experiência essa semana falando Ontem. com alguns, né? Existe muito aquela questão do regionalismo da tecnologia, etc. Cara, é muito difícil um cara pensar em trabalhar numa blockchain pública e colocar esses dados lá. Mas por quê? Por falta de Por conhecimento. falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Mas eu já ouvi algumas iniciativas de cara querendo botar a própria rede para fazer blockchain e Que é super errado. centralizar, né? Que aí ele tá perdendo dinheiro, porque ele vai criar um próprio blockchain como o Drex, que aí o Uhum. Drex é um próprio blockchain do próprio banco central, tudo dele, tudo É que ali tem controlado. tem uma motivação política também atrás disso, né? Não é só... Mas aí ele tá usando ali o Bezos, que não escala, só chega, eu acho que é a 150 TPS. Como é que esse negócio vai funcionar para as pessoas? Acho que Pix, 10 mil TPS, eu acho que só um banco faz, provavelmente. Sim. Só um banco. Pegar só um banco, ele deve fazer 10 mil Sim. TPS. Então, assim, como é que o Drex, com TPS é Bezos... transação por segundo, né? Com Bezos, 10 mil transações por segundo. E Isso. o Bezos é 150 transações por segundo. Como é que é um Não é Bezos? nada. Não, porque não foi feito para pessoa... Percebe? Não foi feito para chegar no usuário final, né? Percebe? Então, assim... A história do Bitcoin pagar o cafezinho é a maior ilusão que todo Aí- mundo critica, né, cara? Aí você tem lá a Clever Blockchain, que é Layer 1, e na Layer 1 a gente consegue chegar em 3 mil TPS. Ah, eu quero ter uma solução Drex. Beleza. Você quer chegar a quantos mil TPS? A gente cria Layer 2, cria um protocolo de Layer 2 que vai te possibilitar chegar aonde você quiser. E com isso entregar o TPS que você precisa. Então é possível usar sim blockchain pública para resolver os problemas da vida real, né? Agora falta conhecimento, principalmente as pessoas que tomam decisões, Esse é o principalmente os executivos de TI que ainda não Isso. entendem a tecnologia, não conhecem, Exatamente. não entendem. A impressão que eu tenho, Baiana, é que a galera pensa que tipo, é como se fosse salvar no banco de dados público que o DBA do mundo vai ter acesso aos meus dados. Mas sabe? aí eu vou para outro ponto que a gente estava conversando também, me veio na mente. A gente está num ponto da tecnologia que a gente está muito no início da utilização da tecnologia, muito no início. E eu tenho comigo, assim, mas aí é uma coisa pessoal, né, que eu acho que quem vai começar a quebrar, por incrível que pareça, esse paradigma é o próprio governo, os governos. Porque o blockchain, ele casa muito com as operações governamentais. Eu te passei hoje um link sobre isso. Eu falei aqui, Uhum. a identidade brasileira, identidade do Brasil, sua identidade lá. Eu nasci em tal lugar, não sei o quê, vai ser feita em blockchain a partir de 2032, se não me engano. que tá Mas lá. vai ser uma rede pública ou vai ser uma rede privada? Então, eu Porque, não, por exemplo, eu não entrei em detalhes, não, mas existe uma rede pública hoje, que roda pelo BNDES, que é a Brasil Blockchain, e ela é pública, de fato. Ela é permissionada, mas ela é pública. Qualquer um pode rodar um nó, então ela é Uhum. pública. Porque, por exemplo... Nem todos podem validar a transação, que aí chama permissionada, assim como o XRP é público Aham. e permissionada. É o Só mesmo conceito que a gente tem lá para as APIs. São permissionadas, são públicas e restritas. né? Então, o consórcio XRP é que diz quem pode validar. Diferente da Clever. A Clever não. Se você quiser rodar um nó da Clever, você roda. Uhum. Se o Fabinho quiser rodar um nó da Clever, ele roda. Qualquer um pode rodar.
Tem as regras para você fazer o stake, que é Proof of Stake, Byzantine Proof of Stake. Tem as regras para você poder participar da validação, mas você é livre para poder rodar um validador mesmo. Ela é pública de fato. Porque o Ministério Isso da Saúde... não a por exemplo- torna não confiável, é isso que eu estou dizendo, porque Sim. tudo é programável, então você pode programar. Sim, sim. Aí eu quero tokenizar um ativo que só o Wellington pode ter. Você vai programar o seu smart contract e dizer que só aquele CPF validado a partir de um DAO, a partir de algum canto, ou a partir de um Oracle no blockchain é quando você tem um input externo para dentro do blockchain, ou seja nos dois sentidos, de fora do blockchain para dentro, ou de dentro para fora. Você valida aquele dado e a partir dali eu digo que você pode ser aquela wallet sua validada, pode receber aquele ativo. Então, por ser público, não significa que você perde o controle, porque continua sendo programável. Continua sendo programável. Sim. Porque o Ministério da Saúde ele tem um blockchain, que inclusive registro de vacina, etc., é feito nessa blockchain, mas é um blockchain interno, né? Não é o do BNDES? Não é o Brasil Blockchain? Não sei. Eu acho que é. Não sei. Talvez seja. Eu posso perguntar um menino lá do BNDES. Vamos trazer essa informação depois no comentário Tá, aqui. é um cara bom para você trazer aqui pro PPT no Aí, ó, Capela. vamos trazer ele aqui para gravar um episódio. Mas é curioso porque, voltando no ponto de que as pessoas não têm conhecimento, né? A gente vê, às vezes, dentro das empresas, executivo cogitando fazer alguma coisa em blockchain, mas ele quer ter a blockchain dele. E, cara, qual é o sentido de você ter uma blockchain que você é o único validador daquilo? Nenhum. É só um banco de dados sem rollback. É melhor você usar o seu RDBS aí, da vida, e seja feliz. Grava num banco e acabou. Qual né? assim, lógico, o blockchain tem suas vantagens. Né? A questão, como eu falei, da criptografia, da matemática envolvida ali, do algoritmo. E aí você vai usar esse algoritmo a seu favor. Então, mas o principal é você ter um custo reduzido. E aí, quando a gente fala de blockchain público, esse custo é reduzido porque a infraestrutura já está instalada. Sim. Mas tem um custo da taxa de rede. Hoje já existem milhares de maneiras de você abstrair essas taxas de rede. Isso não é mais um problema. Isso já foi realmente. Hoje não é mais. Né? Então você consegue abstrair e mitigar essas taxas de rede. Né? A ponto de você não precisar pôr em risco o seu business ou o que você está rodando ali por conta de um possível aumento do valor daquele token que vai pagar a taxa de rede. Na Clever, por exemplo, a gente tem um KDA por FII que faz esse papel de abstrair a taxa de rede para quem roda um projeto dentro do blockchain. Então, existem mecanismos para você resolver essa questão e você tirar vantagem da tecnologia de fato. A questão, como eu falei, como a gente trata muito no início ainda do uso da tecnologia, as pessoas ainda não entendem o que é o Web3. Que a gente já tentou conversar aqui até. O Web3... Deixar o card aqui, ó. Não sei se é desse lado ou se é desse. Nunca sei, mas a gente fez um episódio para que... Inclusive um dos episódios com maior audiência do PPT. Legal. Explicando o que é o Web3. Tá o card aqui, ó. E tomara que esse passe, porque a gente está se aprofundando um pouco mais, eu acho. Sim. Então, o Web3 é exatamente isso. É você, como eu falei, você tem o seu diploma. Seus dados estão validados publicamente. Isso, a entidade que emitiu o diploma numa rede pública, numa solução em cima de blockchain, pode validar os seus dados desde que você Permita. E dê a chave. permita, não é a chave, você permita, ou seja, você forneça o seu dado, a chave no caso é o hash, concordo contigo, a chave, para aquela entidade assim, valide o meu diploma, tome aqui a identificação do meu certificado, a chave do meu certificado, e o meu CPF. Então você está dizendo qual o dado que você quer expor para aquela outra entidade para validar que é verdade aquilo que é de seu direito, assim, que é o seu diploma. Assim como o prontuário eletrônico. Então, o prontuário eletrônico, o blockchain vai ter um problema. Não, cara. Então, assim, prontuário eletrônico. Você vai dizer para aquele médico, tome aqui a chave no meu prontuário eletrônico. E acesse o meu dado.
E Como se tome. estivesse entregando Não, e papel tome físico, né? esse dado. Eu quero só que você acesse só essa parte do meu prontuário. Não quero que você acesse tudo. Eu quero que você acesse só isso aqui. Sabe que isso no mundo de saúde resolve um problema gigantesco, Eu sei. que é as pessoas não quererem que as seguradoras, etc., tenham acesso a todo o histórico de saúde por acharem que vão ser sobretaxados, etc. Alô, seguradoras? É. Estamos aqui. E aí você poderia fazer isso e, tipo, falar, você tem um exame de sangue, aí, ó, eu tenho esse aqui, ó. A sua Acesse esse. linha da sua vida vai estar registrada. Todo incidente, todo corte, todo espirro que você E você- der. e você é o pode livro dizer- de Deus, praticamente. É, assim. e Mas você é o pode ponto- dizer o aquilo que, que fala- o que você quer É, expor. isso. Você. tipo, não fala que Deus está anotando tudo? E- A blockchain, ele anota na blockchain. E esse é o poder da Web3. É isso. Tipo assim, você é o dono. Não é a entidade centralizada que é o dono. Então, E enquanto ninguém tiver. consegue consultar, se não tiver a sua permissão. Enquanto a gente não romper esse momento incipiente da tecnologia, vai continuar existindo um blockchain privado, continua tudo centralizado Baiano. e por aí vai. Agora, quando romper, aí a gente vai para esse mundo real. Mas eu acho que o problema tá nas Vocês pessoas perceberam? usarem. Porque assim, é como acontece com uma cripto. Eu sou responsável pela minha chave. Né? Se eu não tenho essa esquecer a senha, recuperar senha. Talvez, se não tiver uma facilidade ou uma forma A das tecnologia, pessoas conseguirem, tipo assim, ó. a tecnologia também está evoluindo É, nisso. então- Abstraction Wallet. Então eu vejo que Já existe. o problema maior não é nem só na tecnologia, mas Não. em como o usuário se A gente está trabalhando lá interage nisso com também. ela. Não, a gente tá trabalhando nisso não. Existe também a questão também. Por codiguinha exemplo, ali. hoje, até aqui, né? A precisa das 24 palavras e tal. Isso é um pouco complicado para quem não é nerdzinho. Eu concordo. Para Pô, quem mas não é o nerd. As é 24 complicado. palavras já é uma evolução absurda de quando você precisava trabalhar direto com as chaves, né? É, mas assim. É pro nerd, realmente. Porque, por exemplo, aí você E falou se do. você anotou em sequência errada, alterou um A, já era. Já era. Não, se você errou uma letra, já era. Já era. Porque aí você pegou lá do. Vou pegar o gancho lá do ETF. O ETF vem justamente nesse mundo da incipiência da tecnologia. Então, assim, eu tenho um tio que é no mercado financeiro. E ele não comprou Bitcoin direto. Ele esperou sair o ETF para ele comprar o ETF. Enfim. Ele confia que alguém vai gerenciar melhor do que ele gerenciaria. Na cabeça dele, ele fala com meu irmão, esse negócio de 24 palavras, não sei o quê. E ele entende, mas ele fala, cara, eu vou perder. Eu não sei lidar com isso. Eu não né? sei lidar com isso. Entendeu? E eu concordo. Então, assim, Baiano, mas ó, é uma coisa difícil pra todo mundo. O Wellington mesmo, quando Então, a gente mas, começou, a gente ajudou ele a criar o negócio. Cara, É. eu tiro dúvida com esse cara até Então, hoje. é uma Ontem coisa ele tava assim. me ensinando o negócio de Então, staking. agora que pra gente, que já tá comum, que a gente aprendeu, é fácil. Mas no primeiro momento eu também sofri sim. pra poder. Peraí, como que é? Deixa eu transferir. Nossa, será que vai? Então, Qual que é o endereço? Aí você olha, você fica com medo de transferir. E a gente- Isso que valia nada na época. e a gente tá trabalhando Doge lá aí. para isso. Imagina assim, você tem uma wallet, muito em breve, que você entra com o seu social Pix, ID. Você entra, Pix melhorou muito isso, né? você Tipo, entra com um passkey que você configura no seu Uhum. Android, no seu iOS. Você configura lá um passkey e entra. Mas tem que ter um backup, uma forma de recuperar. Não, o seu passkey é você. Acabou. Através do seu passkey, através do seu e-mail senha, passkey, e-mail mas é uma senha, coisa que, tipo, e-mail passkey, vamos botar assim, e-mail passkey, é um esqueço e-mail até o meu Isso. aniversário, Com a né? biometria. biometria. Aí, biometria você concorda, recupera. você consiga Então, assim, a recuperar tecnologia está evoluindo. pra isso. A tecnologia está evoluindo para isso. E a gente está nesse ponto. Então, assim, tudo isso vai convergir em algum momento. Né? Eu tenho certeza. Porque é uma questão de custo. É uma questão de que vai baratear muito várias operações. Prontuário eletrônico, certificações digitais. A pessoa vê o custo da transação, mas não vê o custo da não transação. Sim. Não vê o custo da estrutura Da que é infraestrutura. feito para manter, tipo, Uhum. prédios e pessoas, eletricidade, papel, ou enfim, Exatamente. e o documento ou computador, ou digitalização. Aí você fala, vou ter custo de transação. Tá, cara, mas Não, o custo da transação centavos. O custo de um diploma que a gente. quanto é o custo da impressão? Foi da um, tinta? foi um item lá, né? Que aí o parceiro, esse parceiro de business, esse parceiro falou: pô, mas uma coisa que eu preciso saber, a solução tá pronta, tá legal, não sei o que, mas quanto que ficou o custo por diploma? 5 centavos. Porra, Caro, né? caríssimo. Não ele- paga ele- tinta. Ele não precisou levantar um servidor, ele não precisou.
Cara, se ele, o Fabinho falou, se ele fosse imprimir um negócio Não desse, paga- cara não ia paga partir. folha. É, Quanto tá um pacote de folha de sulfite hoje? pois é. 30 conto? 20? Então, assim, 30 conto? Não sei nem quanto tá. É por isso que eu me apaixonei por essa tecnologia, entende? Por isso que lá em 2017, 2018, eu me apaixonei, que eu falei, já, cara, isso é o futuro, isso não tem como fugir disso. Baiano, falar contigo sobre blockchain é sempre uma jornada, cara. É uma jornada. E se a gente continuar aqui, esse episódio vai ter 3 horas, porque você é um cara realmente apaixonado pelo assunto e que é extremamente didático e a gente fica apaixonado de ver você falar sobre o assunto. E é cara. blockchain. Então isso é incrível. A gente já tá no limite Eu do nem vi nosso o tempo. horário. E aí eu queria que você fizesse as últimas considerações sobre o que a gente espera aqui para os próximos anos. E tanto de lançamentos da Clever, como você está falando desse produto, quanto pro mundo de blockchain e pro mundo cripto também. Bom, eu entendo que, e, assim, posso estar até enganado em relação a isso, mas eu entendo que está começando a ter esse movimento, né, finalmente, de uso da tecnologia de fato. Vejo um movimento muito legal, principalmente de parte das entidades governamentais, né? Já existe essa identidade que vai se fazer aqui no Brasil, já existe na Suíça, né? Existem outros movimentos, né, por outras entidades, e já existe movimento parte também do pessoal de supply chain, de logística, também em relação a isso. Então, acho que cada vez mais, o que eu comentei, está começando a ter essa conversão, né, de uso da tecnologia, entendendo que o custo de 5 centavos para emitir um diploma é muito mais barato do que emitir uma folha de papel, qualquer outro tipo de solução. Com 60, 120 reais um cartucho de tinta que você imprime quantas folhas? Exatamente. Então, assim, considerações finais cara, é um caminho sem volta. Eu acho que blockchain já é uma realidade, até porque o seu primeiro user case já não tem como voltar atrás, que é o Bitcoin, as criptos. Esse primeiro user case já está consolidado. Então, acho que esses outros user cases que eu fiz questão de hoje trazer aqui para a mesa, exatamente para desmistificar, né, essas questões, né, relacionadas à tecnologia. Acredito que a parte fundamental é a parte de educação, principalmente a gente educar os tomadores de decisões, educar os executivos de TI, os executivos de empresas, fazer eles entenderem de fato o que é a tecnologia, né, e o que eles podem ter de proveito da tecnologia, o quanto eles podem economizar de dinheiro e investir no seu próprio business, esse dinheiro, usando a tecnologia. Então, acredito que nos próximos anos, né, talvez até nesse ano ainda, a gente ainda veja muita coisa convergindo para o blockchain, convergindo para um uso real, para casos de uso reais, de tokenização de ativos reais e por aí vai. Para blockchains públicos mesmo, porque eu acho que aos poucos as pessoas estão tomando essa noção, esse conhecimento, mesmo que seja muito pouco, mas já tem. E realmente É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Né? Muito bom. E é Cara, isso. obrigado pela aula de Que novo isso. aqui. Sempre uma aula ter o Baiano aqui no PPT, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fabinho, Espaço. suas últimas considerações. Cara, não sei nem o que dizer de verdade. Eu sei que eu fiquei depois- apaixonado por esse... Depois Esse da aula do equipamento professor aqui- Baiano, a gente fica até sem porque palavra. O né? Baiano ele fala tanta coisa técnica que eu como não tenho nível técnico, eu preciso tentar abstrair, que nem vocês falam, para falar, será que é isso que ele quis dizer? E traduzir para um campo assim, mas... como eu falei, é o livro de Deus que está escrevendo ali. Se Deus registra sua vida, ele registra na blockchain. Porque nada vai isso. mudar. É bem isso. É bem isso aí. Cara, isso E de vai dar um maneira corte. segura, de maneira segura, transparente. Né? Tudo que você Isso aí. fala assim, Deus registrou, foi na blockchain. Foi no blockchain. Porque não muda. respeitando- Não dá pra mudar. Dá pra mudar. Respeitando as leis de privacidade, LGPD, GPD. Ixi, É Maria. isso aí. Chega lá, seu livrinho, ó. Deus puxou a blockchain Godsnet. aqui. Godsnet. Porque Tá ele, aí. ele tem acesso, né, aos seus dados pessoais. Ele tem. Mas Então ele vai tá poder tudo validar. registrado e não dá Isso. pra desfazer. O É. que aconteceu não desacontece. Acho que é a Godsnet mesmo. Godsnet aí. O que aconteceu não desacontece mesmo. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. E se você ainda não é membro do PPT Não Compila, se você não se inscreveu e se você não deu like, faça isso agora. Se você ainda não é membro, se inscreva no canal, seja membro, porque você pode ganhar essa belezinha aqui, ó.
Clever Safe. Daqui a 60 dias nós vamos sortear entre os membros do PPT no Compila e você vai poder vir retirar aqui e dar um oi pra galera no podcast. Então, se você... o Fabinho já é membro e tá ali, Não, mas eu quero também, tô de olho, mas eu ia falar se eu posso fazer uma pergunta pra você. Pergunte. Pergunta pra você não, pros membros. Faça a A pergunta. gente pode colocar um QR Code aqui pra fazer uma pesquisa com essa galera que tá nos acompanhando? Vamos colocar esse QR Code. Vamos colocar uma pesquisa pra fazer uma pesquisa com o pessoal pra entender melhor o perfil da audiência desse grande... Vamos colocar o QR Code aqui na tela. Com uma surpresinha. Isso. Uma surpresinha? Por enquanto, sim. Vai ser uma pesquisa surpresa. Tá bom. Pesquisa Essa- surpresa do Aproveita Fabinho. a mente de marketing mágica desse cara. Isso, Nós isso vamos aí. entender. Tem um QR Code aqui, ó. Escaneia e responde a pesquisa do Fabinho. Pode ser que tenha alguma surpresinha Isso boa aí. aí. Se você não deu like, dê agora e compartilhe o nosso episódio no Slack da firma. Isso aí. Né? No Slack da firma. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu!